Olá a todos que nos acompanham, estamos começando mais um Baita Caso, casos, crimes e histórias que marcaram o Rio Grande do Sul. Eu me chamo Gabriel e ao meu lado... Eu sou o Christian Correia e o nosso Baita Caso de hoje é com um perito criminal, Anderson Morales, autor de 2 livros, né, 2 obras aí relacionadas ao local de crime e a outros fatores que vêm junto, né? E a gente só quer agradecer e dizer para ti que é uma satisfação ter a tua companhia hoje aqui com a gente, né? E peço que tu te apresente, conte um pouquinho dessa tua curta história, né? Desse pouco tempo de experiência na área pericial. Sim. Tá? Fica à vontade. Eu que agradeço o convite aí para falar um pouco aí sobre um assunto que eu tô aprendendo um pouquinho, né? 16 anos tô aprendendo aí sobre perícia criminal. E resolvi compartilhar um pouco desse conhecimento nos livros. Mas a minha história começa lá em 2005, minha história pericial começa lá em 2005, quando eu comecei a trabalhar como auxiliar de perícias no Instituto Geral de Perícias, né? É um cargo de nível médio, estava na faculdade de Direito ainda. Tinha umas aulas de medicina legal, foi quando eu conheci sobre perícia criminal e decidi que eu queria trabalhar com isso. As aulas do professor Oswald Wolf-Dick. E o concurso teve em 2002, passei em 14º lugar, eu acho, fui chamado na segunda turma, comecei a trabalhar em 2005 como auxiliar de perícias, trabalhando diretamente no necrotério lá, fazendo necropsias. Então, o cargo de auxiliar de perícias, hoje chamado de técnico em perícias aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é justamente para auxiliar o médico legista ou o perito criminal a fazer as perícias. Eu fui designado para trabalhar no necrotério por um tempo, trabalhei então fazendo as necropsias, coletando material do cadáver, coletando sangue, coletando urina, coletando cérebro, estômago, tudo, assim. De boa, assim. Tranquilo. Tudo normal. Virando massa. Olha, a primeira vez que eu cheguei no necrotério lá, tava o auxiliar fazendo a necropsia, o legista tomando um cafezinho, comendo um pão, assim, junto do cadáver. Tá, mas aberto, e como é assim. que era, assim, a escala de serviço? Durante o treinamento, lá do treinamento, a gente fazia uma escala de 8 horas por dia. Depois era plantão de 24 horas, né? E depois tinha as folgas. Mas, no caso, tu ficava no necrotério lá? No necrotério. Do treinamento, a gente passava um tempão dentro do necrotério lá, até aprender. Foram quase um mês, assim, quase que trabalhando todos os dias. Né? É que isso traz... As pessoas têm muita curiosidade disso, então a gente quer focar um pouco nisso, assim... Tu tá lá parado, assim, no meio do... tranquilo. Daí dorme tu lá. abre uma gaveta ali, pode ver quem é que tá morto ali. Sim, já fiz isso, De boa, assim. Isso é rotina, Contagem de corpos é tranquilo, assim. A gente fazia... Tinha que ver... Abrir a geladeira lá. A geladeira do necrotério aqui de Porto Alegre não é uma geladeira normal, é uma geladeira gigantesca, cabe 50 corpos. Então, de vez em quando, tinha que fazer a contagem de corpos, tinha que ver quais são os corpos que estavam lá, se estava tudo certo, se batia com a conferência que a gente tinha, como é que estavam as condições dos corpos, que às vezes são pessoas que não foram identificadas, ninguém foi reivindicar o corpo, ele vai ficando lá. Mas essa é apenas uma das tarefas, né? O técnico em perícia faz muitas outras coisas. Trabalhei muito digitando laudos também, então saía um pouco do necrotério, digitava laudos, o legista fazia o seu relatório, passava para o técnico em perícia, e o técnico em perícia digitava o laudo, formulava e depois passava para o médico legista assinar. Essa tarefa era bem mais difícil do que abrir um cadáver, porque entender letra de médico é realmente bem complicado. É um sacrifício, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo te faz, né? Tu já viu alguma coisa? Realmente. Tu já viu? Eu tenho lá algumas perguntas, as pessoas sempre fazem. Essa é uma delas. Cara, eu escolhi não acreditar em nada, que eu acho que é bem mais fácil. Né? Já dormi no necrotério, já estive em local com cadáver e implorava, assim, cara, me ajuda a entender o que aconteceu aqui, e nunca veio nada, nunca veio resposta, nada. Tem alguns colegas que acreditam, que dizem que viram. Eu acho que para a pessoa ver alguma coisa, ela tem que acreditar, né? Eu, como não acredito, eu acho que não vi nada, assim, já começa por aí. Nem um barulhinho, né? Nada, uma vassoura caindo. Cara, até posso ter ouvido alguma coisa assim, mas para mim tudo tem uma explicação lógica e científica, né? Tu ficou como técnico 2 anos? 2 anos trabalhando como técnico, daí eu passei num outro concurso que pagava um pouco melhor, fui lá, porque a gente precisa de dinheiro também. Sim. Né? Não só de amor, a gente vive amor pela profissão. Mas eu queria muito trabalhar em local. Queria muito trabalhar em local de crime. Sempre fui, desde pequeno, assim, consumidor de romances policiais, Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, Agatha Christie com o Hercule Poirot, e gostava muito de filmes, essas coisas. E daí eu tive as aulas de medicina legal. Eu tenho que trabalhar com isso, tenho que ir para local. Fiz o concurso em 2008 para perito criminal e passei na primeira turma, matei estudando, passei entre os primeiros lugares, fui. E desde então fui direto para local. Queria ir para local.
E praticamente todo esse tempo que eu tô como perito criminal trabalhando em local de crime, que é o que eu mais gosto de fazer. Até hoje, assim, já faz 16 anos, somando aí o tempo de técnico. A maior parte do tempo foi dedicado ao local de crime. E eu acho muito interessante, que é uma coisa que não tem rotina. Sim. Pô, eu gosto muito de estudar sobre o assunto, estou sempre estudando, lendo artigos, procurando em livros. Às vezes casos que eu pego, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu vou pesquisar. Então estou sempre me atualizando. Mas sempre tem alguma coisa que vai te surpreender. Tu acha que está pronto, mas não está. Chega no local, tu tem que improvisar, tem que ter um pouco de perspicácia, assim, para te adaptar àquela situação. Isso me chama muita atenção no local. E a questão do quebra-cabeça, né? Tu chega no local e tem que analisar uma mancha de sangue, e a partir daquela mancha de sangue, tentar identificar o que aconteceu. Então, são vários casos que a gente pega pequenos detalhes, assim, que são fundamentais. Às vezes, um fio de cabelo, para outras pessoas, não significa nada, mas dependendo da posição onde ele está, pode ser fundamental. Tem um caso, realmente, meu, que foi um fio de cabelo que ajudou muito na compreensão. Mas, assim, para entender essa atmosfera, né, tu fica de plantão, Sim. Né, para as pessoas entenderem. Tu fica de plantão e aí ligam para lá, normalmente é o órgão policial que faz o contato com É o DCCI, geralmente. É o DCCI, a gente tem todo o né? acionamento pelo DCCI, Departamento de Controle e Comando aqui da capital. Primeiro tem todo um procedimento anterior, chega a Brigada Militar, normalmente local, Polícia Militar, faz o acionamento da volante da Civil, vai lá, constata que possivelmente seja um crime, e aí é uma faz o suspeita de acionamento crime, de daí faz você. o acionamento da Aí perícia. vocês Esse é estão sempre o último a lá, chegar. vocês estão lá de boa ali, sei Toca o lá, telefone. jogando xadrez. No momento que a gente está no plantão lá, a gente fica pelo menos essas 24 horas à disposição do órgão. Tu tem liberdade para fazer o que tu quiser ali, desde que no momento que te chamem, Sim. tu E esteja à aí, disposição. pá, ligaram aqui em não sei aonde, encontraram um corpo, marca de violência, não sei o quê, Isso. e aí vocês... Vamos lá, muitas vezes não tem nem marca de violência, mas suspeitas que seja uma morte violenta. Então, vários casos que a gente chega no local, foi uma morte súbita, mas parecia ser uma morte violenta. Peguei caso de pessoa que morreu por causa de uma cirrose hepática e ela vomitou muito sangue. Uma doença que às vezes provoca isso. Então, chegava na casa, era uma sangueira total, assim, parecia realmente um filme de terror gore, assim. Mas depois se constatou que não tinha nenhuma violência, era um caso de morte causada por uma doença. E como é que é a chegada, assim, na residência? A sensação é essa, assim, de não saber o que está por ver. Ou você já tem um briefing Recebemos ali... um histórico, mas muitas vezes o histórico não vem completo. Então, a gente vai pegar mais informações justamente no local. Então, esses dias recebi um histórico lá que dizia que havia uma vítima degolada. E pelos termos, eu sou meio chato nessa questão de medicina legal, eu dou aula de medicina legal, degola é a lesão incisa na parte posterior do pescoço. Então, esse é a degola, é uma lesão incisa na parte posterior do pescoço. Quando é uma lesão incisa na parte anterior do pescoço, é esgorja. E quando tem a separação da cabeça, é uma decapitação. Mas pelo histórico, degola, eu já suspeitei, deve ser um decapitado. Então, fui lá, mas para ver o que tinha. Chegamos lá, foi em Alvorada, se não me engano, e realmente estava o corpo ali, sem a cabeça, e a cabeça estava a uns 20 metros de distância. Geralmente, quando tem uma decapitação, é para tentar dificultar a identificação, mas quando a cabeça está próxima, tu sabe que não tinha nenhuma dificuldade de identificar ele. É muito a questão do esculacho, né? A questão de humilhar o corpo ainda. Tem estudos que falam sobre questão de esquartejamento que falam sobre isso. Claro que eu não posso dizer que aquela cabeça daquele corpo sem fazer um exame de DNA comparação, mas pô, tem uma cabeça aqui, tem um corpo sem cabeça aqui, possivelmente, né? Pertencem à mesma pessoa. Não dá pra pegar e tentar encaixar, assim? A gente faz isso, assim, não daí no local, a gente Cara, faz como isso é no que funciona necrotério. assim? Esse é o trabalho da perícia. E esse caso até a gente conseguiu identificar que o cara foi decapitado vivo, não é muito comum. Tá, como é que se identifica isso? Tem algumas lesões que a gente vê que foram feitas com a pessoa viva porque tem uma reação vital. Então, sangrou um pouco. Que é quando ele sangra na hora que ele está... sangra no momento está sendo... Eu conversei, nesse caso, eu fui falar com um legista, fui acompanhar a necropsia e chegamos à conclusão realmente que ele tinha sido morto pela decapitação. Muitos casos que a gente pega, a pessoa morta antes, com tiro, com facada, com estrangulamento, é bem comum, e depois decapitam. Mas nesse caso ele havia sido decapitado justamente pela questão de ter essa reação vital nas lesões aqui do entorno do pescoço e ele não tinha nenhuma outra lesão. Apalpei a cabeça dele no local lá, ver se tinha alguma fratura, que às vezes dá uma paulada, tem um traumatismo craniano e não tinha. Nesse caso não tinha nada. Então nesse caso a gente chegou à conclusão, realmente não tinha nenhum outro indício da causa da morte. A causa da morte foi realmente a decapitação, que não é muito comum, mas é uma coisa bem bárbara. No fim... Para nós é cotidiano, mas se tu for pensar assim, é uma coisa selvagem, né? Ô, Morales, grotesca. Como é que tu faz? Como é que vocês fazem quando pegam algum corpo carbonizado? Não tem materialidade para quem não tem conhecimento. No caso, tu pega um corpo carbonizado ali, tu só tem aquele corpo num lugar ermo.
Como é que tu começa a trabalhar aquilo ali? Como é que tu vai conseguir identificar? Claro. Depende dos graus de carbonização. Se já está num calcinado, assim, o calcificado, assim, que já está bem avançada a carbonização, atingiu até os órgãos internos. Tem muitos casos de carbonização que queimam lá de fora, mas os órgãos internos às vezes ficam preservados. Então, para fazer a identificação, muitas vezes pelas digitais não é possível, vai ter que ser feito pelo DNA, ou questão de arcada dentária também, alguns, dependendo do tipo de carbonização, é possível fazer ainda. O calcinado é quando ele tem quando ele tem Tá queima total, no caso, total. não tem, assim, não tem órgão, não tem nada. Nem formato humano tem mais. Ele já fica assim com um aspecto bem reduzido. Já peguei alguns casos assim, caso de um acidente de um caminhão com produtos químicos, e fica com um aspecto bem reduzido, assim, braço e perna não existe mais, cabeça também fica bem reduzida, porque saiu toda a água do corpo, né? E os órgãos internos também ficam queimados. Mas nesse caso aí a gente apela muito à questão do DNA. Vai ter que achar alguma parte ali que tem algum DNA que esteja intacto, porque o fogo pode acabar prejudicando isso também. Então, fica muito limitado as nossas opções, mas sempre a gente consegue alguma coisa, assim. É muito difícil de não conseguir nada, né? Pode demorar um pouco, pode precisar ter uma nova tecnologia, evoluir, fazer uma nova pesquisa, mas geralmente a gente consegue pegar. E pela ossada, assim, no caso, quando tem só os ossos ali, ou queimou, que tu consiga identificar alguma coisa. Tem como tu fazer uma leitura daquele corpo, conseguir descobrir alguma coisa? Tem um setor de antropologia forense no Departamento Médico Legal que trabalha justamente isso, pelo menos para fazer a identificação. Se trata-se de homem, mulher, idade aproximada, para tentar fazer a identificação. E esse corpo apresenta características que tu consegue distinguir. Sim, em alguns casos sim. Mas tu consegue ver... Depende muito do caso da quantidade de tempo que ele foi exposto ao fogo, o tipo de fogo que ele foi exposto. Mas tu, pela tua experiência, tu conseguiria identificar na hora se na hora é muito difícil a gente fazer qualquer coisa. A gente vai ter que recolher e mandar para o laboratório, porque assim, ó, a gente trabalha muito questão de ter especialistas na nossa área. Eu sou especialista em local de crime, estou me especializando muito em questão de exame de local de suicídio, estou escrevendo um livro técnico sobre isso. E o cara que vai fazer a questão da antropologia forense é um médico legista especializado em antropologia forense. Então, às vezes a gente vai precisar do auxílio de um outro especialista, né? Nesse caso, a gente recolhe e encaminha para o especialista, seria o legista. Eu peguei um caso uma vez também que eram 2 pessoas que foram carbonizadas, foram esquartejadas e foram carbonizadas dentro de uma geladeira velha. E o cara disse que passou 8 ou 9 horas queimando fogo. Queimando, assim, ó, realmente... Sobrou poucos ossos, assim, nesse caso. Mas ainda, através dos ossos, foi possível identificar. Conseguir identificar. Através do DNA. Não é muito fácil extrair DNA de osso, mas ainda tem algumas técnicas que conseguem. Depende de cada caso, né? Não dá para dizer assim, a gente consegue sempre extrair o DNA. Depende de muito caso. Cara, esquartejamento, eu vi que tu fala nos 2 livros, né? Que tu comenta sobre que tu gosta de ir pro local com pouca informação, para não ser influenciado, né? Tem os prós e contras da questão de receber informação antes. Muitas pessoas acabam ficando influenciadas pela informação, pelo histórico, e tendem a procurar os vestígios que expliquem aquela história que te passaram, né? Mas também ir para um local totalmente às cegas é muito difícil. Porque né? Como é que tu faz aquele local que tu pega um corpo esquartejado? A gente viu aqui que já teve esquartejamento, que o corpo apareceu pela BR, e aí o corpo pode ficar na água, pode ficar no mato. Vocês precisam levantar. Ele sofre intempéries do tempo ali, né, que vai influenciar, isso é muito complicado. O local, geralmente, o local onde está o esquartejado não foi o local onde ele foi esquartejado. Pois é, né? Nos interessa mais o local onde ele foi esquartejado. Que é o local imediato que vocês chamam, né? Então o local imediato, onde está o corpo, vai ter pouca informação. A gente pode conseguir alguma informação da pessoa que desovou ele ali, às vezes nem é a pessoa que fez o esquartejamento. Então isso aí se divide em vários tipos de exame, em vários locais. A questão do local onde foi esquartejado pode ter muito mais informações da pessoa que esquartejou. Ele vai ter deixado vestígios dele no local também. Isso é o que mais nos interessa. Mas tem muitos casos assim, dos esquartejamentos que às vezes é próximo até do local onde foi feito o esquartejamento, ou às vezes eles distribuem o corpo em algumas partes. Já pegamos alguns casos lá em 2017, quando a gente estava comentando, que uma parte do corpo foi deixada em um local e outra parte foi deixada em outro, justamente a questão de passar uma mensagem, né? Esse caso que eu peguei decapitado, ele foi deixado a cabeça, foi deixado na frente de uma casa, porque tinha que passar uma mensagem para a pessoa que morava naquela casa. É muito improvável isso, mas vocês, quando chegam no local de corpo esquartejado, assim, vocês suspeitam que, de repente, um membro pode não ser parte daquele corpo, alguma coisa assim? Isso eu comentei ali quando eu falei a questão do decapitado. Apesar de estar a cabeça ali e o corpo decapitado, eu não posso afirmar que aquele corpo pertence àquela cabeça, né? Então, só depois de ser feito um DNA, exame de DNA, quando tem esquartejado, só depois de ser feito o exame de DNA, é que vai afirmar que todas aquelas partes pertencem à mesma pessoa. Isso foi muito estudado quando o pessoal trabalhou a questão de desastres em massa.
Quando a gente teve treinamento aqui para a questão de desastre em massa por causa da Copa, então eles explicaram muito bem isso, assim. Daí trouxeram os exemplos de acidentes de avião, do avião da TAM que teve, que tinha várias pessoas esquartejadas por questão de acidente, e não podia dizer, ó, podia estar com a mesma roupa ali, a perna da outra perna, mas não podia dizer que aquela perna, as duas pernas, apesar de serem semelhantes, pertenciam à mesma pessoa, só podia afirmar depois de ter um exame de DNA. Até porque fica complicado, né? Muita gente, né? Um acidente dessa proporção. Claro, então... E os corpos ficam mutilados também. Mutilados. Não tem como ficar... O esquartejamento, pelo termo, é tornar em quartos, né? Então, o esquartejamento clássico é tirar os membros, deixar o corpo e tirar a cabeça, né? Nesses casos, sofre um outro tipo de esquartejamento, que é o espostejamento, que é a gente vê muito caso de acidente com trem, que a pessoa fica cortada em várias partes, não exatamente nas juntas, não exatamente nas articulações. Então, nesse caso de acidente de trem ou acidente de avião, são vários pequenos pedaços. Então, às vezes é um pedaço de uma perna, um micro pedaço de uma perna. E nos casos que tu já trabalhou, assim, de esquartejamento, tu chegou no local, daí tu fez aquele levantamento visual, daí tu começa a mexer no corpo, né? Tu tem autorização, por óbvio, né, para manusear ali, enfim, ver. Tu já chegou a identificar, assim, ó, esse corte aqui é bem preciso. Ah, isso aqui é uma coisa que alguém sabe. Sim. Isso aqui não, isso aqui foi um louco que passou a faca no cara. É possível identificar muitas vezes ali pelas lesões que ficam nos ossos. A gente consegue identificar o tipo de instrumento que pode ter sido feito. Se foi um instrumento mecânico, automático, se foi alguma coisa elétrica, se foi uma coisa manual que foi feita. Se foi feita com 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, se foi feito com uma serra, se foi feito com facão, se foi feito com machado. Isso a gente consegue identificar. Apesar de que a competência exclusiva da análise do corpo é do legista. O legista que vai fazer a análise do corpo vai dizer tudo isso. O perito do local, ele tem que analisar o local. Mas ele pode dar uma olhada em algumas coisas no cadáver ali, que pode ser que ajude, pode ser que se perca durante o transporte. Por exemplo, questão de rigidez cadavérica, questão de livores de poça, que são coisas que modificam com o tempo. Então, isso ele pode analisar. O corpo vai ser recolhido e algumas horas depois é que ele vai ser analisado. Pelo próprio Código de Processo Penal, tem que esperar 6 horas após a morte para fazer o exame de necropsia. Então, nesse tempo, pode modificar alguma coisa no corpo que o perito local tem que fazer suas considerações. Mas, em regra, a competência exclusiva de análise do corpo é do médico legista. Ele que vai fazer todas essas análises. Ô Morales, me explica uma coisa. Como é que você dá, até tu fala nos dois, né, nesse livro 1, tu fala sobre a decomposição do corpo na água, o corpo que está enterrado, né? E o corpo que está no tempo. Sim. Existe uma diferença grande, sim, né? Sim. Inclusive, uma vez eu fiz um local, eu não sei se tu estava nesse local. O corpo estava num aterro. Estava aterrado, assim, botaram um lixo por cima. E aí deu a caso a gente conseguir descobrir porque um outro bicho foi lá e fuçou e aí apareceu um pedaço do braço e aí a gente estava preocupado, eu estava preocupado, o corpo aqui dentro deve estar bem decomposto, né? E o corpo não estava preservado. Estava bem preservado. Como é que funciona isso aí? Claro. Porque... Cara, isso é muito interessante, é uma coisa que eu estou estudando bastante. Quanto mais eu estudo, mais dúvidas eu tenho sobre isso. Porque não é muito fácil. Tem o dito de Caspers, que diz que 1 semana ao ar livre é igual a 2 semanas na água e igual a 8 semanas enterrado. Então, a pessoa que fica enterrada ela é conservada mais, dependendo do tipo de solo. Se for um solo argiloso, se for um solo arenoso. Então, aquele corpo que fica exposto ao ar livre, ele vai decompor mais rápido. Se ele estiver na água, ele, a princípio, deveria se tornar mais preservado. Mas se a água for uma água contaminada, se for esgoto, vai acelerar a putrefação. Então, tem muitos fatores que vão influenciar. Se a pessoa teve uma morte que causou grande hemorragia, saiu muito sangue dela, isso vai retardar a putrefação. Quanto mais sangue dentro da pessoa, mais acelerada vai ser a putrefação. Casos de enforcado, por exemplo, que a pessoa está em pé, ela sofre 2 tipos de putrefação. Na parte de baixo, onde o sangue desceu, se depositou, o coração parou de bater, parou de circular o sangue no corpo, o sangue vai se depositar na parte de baixo, nas pernas, e vai sofrer uma putrefação mais acelerada, uma putrefação úmida, e na parte de cima, onde o sangue escorreu, vai ser uma putrefação seca, vai às vezes mumificar, vai ser retardada essa putrefação. Então, isso dificulta muito na questão de tu trabalhar com a cronotanatognose, que é a definição do tempo de morte, pelas transformações cadavéricas, pelas transformações da putrefação. Esses dias eu fui atender um local
que estava um corpo ali num banhado em Viamão, metade do corpo dele estava na água e outra metade estava exposta. São duas reações diferentes, né, e daí decompor o corpo, né? O colega da Polícia Civil perguntou, quanto tempo de morte? Olha, meu amigo, a parte de trás que estava exposta, eu diria que uns 5 dias. A parte de dentro que está na água, eu diria que uns 15 dias. Então não tem como determinar. É muito difícil, né? Então dá 20 dias. Eu não sei quanto tempo esse cara ficou exposto, não sei se choveu, quanto de chuva teve, se a roupa que ele estava, qual foi o tipo de morte. Então é muito difícil determinar. A gente pode dar um aproximado. Por exemplo, tem uma coisa que aparece no corpo, que eu acho bem legal, que é a circulação póstuma de Brodel. Quando a pessoa morre depois, os livros dizem 36 horas. Tem aquelas fases, a fase cromática, que a pessoa começa a mudar a coloração, começa pela mancha verde abdominal, começa no abdômen, depois vai se espalhando, ela vai mudando de cor, vai ficando um verde enegrecido. E durante a fase gasosa, que é a próxima, começa a inchar e esses gases começam a empurrar a circulação para junto da pele, começa a aparecer, as nossas veias aqui começam a aparecer, só que de uma forma muito escurecida por causa do sangue, que já está mais putrefato ali, também a veia já está putrefada. Então isso é chamado de circulação pós-Brodel. Fica bem umas linhas pretas no corpo ali, que aparecem em torno de 36 Para quem viu Sevens, é aquele primeiro personagem que morre com a cara no prato ali, que ele está... é verdade, é verdade. Ele está numa fase bem gasosa, está bem inchado, ele já era meio gordão, né? O Seven é uma boa referência. Então, é um dos fatores que a gente utiliza para tentar chegar próximo ali. Claro que isso vai influenciar muito. O cara morreu em casa, morreu na rua, esteve exposto à intempérie, não esteve, tinha vento, não tinha, umidade. É muita coisa que influencia. E o cheiro disso, hein? O cheiro é uma coisa que realmente é muito marcante. É uma coisa que... Os locais melhores preservados, assim, são aqueles de pessoas que morreram dentro de casa e foram encontradas 7 dias depois, assim. Que ninguém quer ficar dentro do local, assim. Então, o pessoal abre, assim, ninguém fica próximo. É horrível mesmo. Sempre que eu dou palestra, dou aula, assim, sobre perícia criminal, que as pessoas querem saber como é que é trabalhar na perícia, então eu vou muito em faculdades, estou convidado para falar sobre perícia criminal, local de crime. Eu sempre falo que nunca vou ter uma palestra completa enquanto eu não conseguir levar o cheiro do local. Porque o cheiro é uma coisa, assim, que realmente te acompanha, literalmente, porque sai fedendo, então tem várias histórias de questão de o cheiro ter impregnado em mim e ficou na roupa, ficou no cabelo, fica na narina, ele entra no nariz e tu, 2 dias depois, tu tá sentindo aquele cheiro, tá com aquele cheiro, aquele gosto. Pra ti hoje é mais ameno, assim. A gente vai se acostumando. E pra quem for botar aquele produtinho no nariz também, não vale a pena. Não adianta. Não vale a pena. Falar, põe um Vic Vaporub aqui embaixo. E é a maior pegadinha que existe, porque quando eu entrei no Cortério falaram isso. O Vic Vaporub, como é que funciona? Ele te ajuda a respirar melhor. Então, por um momento, tu até sente o cheiro do Vic, mas depois ele abre as tuas narinas e tu vai sentir mais cheiro. Então, é a maior pegadinha que existe, a questão do Vic Vaporub. E qual foi o caso que tu pegou, assim, de corpo em pior estado de decomposição? É que isso para ti é relativo em 2 vias, né? O corpo e o local, né? Tem locais que são horríveis para vocês, né? Sim, eu já tive que fazer quase rapel já para buscar corpo já. Tá. Mas corpo, assim, eu já peguei tanto, assim, cara. Eu vou dizer o primeiro que eu peguei foi quando eu tava... O que chama atenção, assim, ou chamou a tua atenção nesse tempo todo? Não, o primeiro que eu peguei, quando eu tava no Necrotec, eu tive que fazer a necropsia, que além de ter que lidar com o corpo no local, pior ainda, o pessoal que tem que fazer a necropsia. Só explica para as pessoas, assim, fazer a necropsia que é a necropsia? Claro. O técnico em perícias, como eu falei, o auxiliar do médico legista, ele tem que auxiliar na necropsia, que é o exame do cadáver. É o exame interno do cadáver. O perito do local ele é responsável pela perinecropsia, que é perinecropsia, que é o exame no entorno do cadáver, nos elementos que estão no entorno do cadáver. E o legista e o técnico em perícias são responsáveis pela necropsia, que é examinar internamente o cadáver, é abrir o cadáver, fazer incisão, retirar órgão, procurar projétil, abrir a caixa craniana, retirar cérebro, tudo. Então, isso aí quem faz é o legista com o auxílio do técnico em perícias. E eu trabalhei assim, como técnico em perícias, fazendo necropsia, e eu me lembro do primeiro putrefato, que a gente chama, que eu estava ainda no treinamento. Estava fazendo treinamento, fazia aquela carga horária de 8 horas por dia para treinamento, depois a gente ia para plantão. E era um domingo. E eu todo domingo de noite, 8 horas da noite, eu jogava futebol. E o meu plantão terminava às 10 horas da noite. E entrou um putrefato. E todo mundo fica, ninguém quer fazer putrefato, que é fedorento. Daí eu falei, olha, se eu puder sair antes, para eu poder jogar futebol, eu faço. É comigo. É comigo, deixa na minha.
louco pra jogar futebol, era enlouquecido por causa disso. Mas na nem época, esperava né? que tava vindo ali, né? Não sabia, nunca tinha feito, né? E o pessoal tudo topou de boa. Não, pode, vai-te embora depois. Eu fui lá e fiz, né? E inchadão, assim, acho que fazia uns 8, 9 dias da morte inchado, fase gasosa, assim, todo inchado. Comecei a abrir aqui, no momento que eu cheguei no abdômen, assim, saiu uma lufada de ar de dentro, assim. Chegou a levantar os cabelos que eu tinha na época, assim. E o cheiro, assim, eu não conseguia respirar pelo nariz, que estava muito forte o cheiro. Comecei a respirar pela boca. Fui fazendo ali e é complicado que às vezes eles falam, né? O cadáver fala. Não fala assim, como eu estou falando agora, mas tu começa a mexer nele, os gases começam a se movimentar, às vezes os gases saem pela boca. Perdão, aqui, bati até no microfone. Sai pela boca e bate nas cordas vocais, às vezes faz um barulho, assim. Quem não está preparado... E só tu ali. Que Não, tava eu e o tranquilidade. legista, né? Quando o cadáver fez isso, eu fui parar do outro lado da sala, assim. E o legista, vem cá, termina aqui. O cara tá vivo. Aqui tá vivo, nada, cara. Tá todo aberto aqui. Daí ele explicou, acontece isso. Bom, tá, terminei de fazer a necropsia. O jogo começava às 8 horas, era 15 para as 8, assim. Eu peguei, saí correndo, peguei o carro, fui direto pro jogo. E eu nem troquei de roupa. Fiquei com a camiseta que eu tava fazendo necropsia. Foi o dia que eu mais fiz gol na minha vida. Porque ninguém queria me marcar. Eu tava fedendo demais, Imagina, cara. Eu Deus fedia demais a cadáver. E eu já tava acostumado com o cheiro, porque eu tava 3 horas em cima daquele cadáver. Não sentia, né? E eu chegava com a bola e os caras iam abrindo, assim, ó. Ninguém ia me marcar, né? Eu recebia sozinho, fazia. Eu fiz gol, assim, ó. Adoidado, assim. Porque tava... É uma arma secreta, assim. Fazia o jogo depois de fazer uma necropsia. Então, esse foi um que me marcou bastante. Mas depois disso, já peguei vários, assim, aqui. Acaba ficando tão normal que a gente nem marca mais. Né? Vira uma rotina, né? Vira rotina. Já peguei em casa. Tem muito caso de pessoas que morrem em casa e não são encontradas dias depois, ou moram sozinhas. Né? Eu tenho uma pergunta sobre isso, para entender. E aí é um entendimento que eu não tenho também. Todas as remoções de cadáveres, inclusive de casos que não são de morte violenta, todos são feitos pelo IGP? Não. Deveriam, esses casos de pessoas que são mortas sem uma assistência médica, deveriam ser feitas pela Secretaria de Saúde. Tem um serviço de verificação de óbito que pega muitos casos. Muitos casos ainda acabam indo para nós que há uma suspeita da pessoa ter sido morta violentamente. Depois, durante a necropsia, se constata mas por que exemplo, não... a fulaninha de 99 anos morreu em casa, né? Enfim, causa teoricamente Sim. natural. Chamaram o SAMU e não... A remoção tem que ser feita por vocês? Se for acionado pelo órgão policial, sim. Se não, não. Quem assim, chama o SAMU tem condições de fazer uma declaração de óbito se não houve uma morte violenta. Se houve o uma médico atesta. poderia dar um atestado. Se não, a Secretaria da Saúde tem que acionar o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que daí vai recolher essa pessoa e vai fazer uma verificação, vai fazer uma necropsia. Mas isso na capital, daí tem isso. Porto Alegre tem. Eu acho que na região metropolitana não tem, é Porto direto Alegre na não tem. funerária, né? Muitos Funerária lugares não faz tem. a remoção direta. Geralmente funerário que faz esse serviço. Se não foi morte violenta, a funerária pode fazer esse serviço. Só que tem que ter um atestado de óbito. Um médico vai ter que dar um atestado de óbito. Eu acho que eles têm algum médico que presta serviço para eles que... Muitos casos acabam indo para nós. Chegou a SAMU lá, olhou, não, isso aqui tem uma suspeita de violência. Daí acaba indo para nós e às vezes não era. Era só uma suspeita que não se confirmou. Mas já teve casos assim? Foi atestado que teve violência e eles não deram o laudo, aí vocês foram lá e viram que realmente foi um crime violento, não teve... Não foi uma morte natural? Sim, já teve casos que entrou como morte natural e era uma violência. Já teve. Eu já peguei caso assim. Peguei um caso uma vez que havia suspeita que tinha sido uma morte por overdose e depois a gente constatou que a pessoa tinha sido estrangulada. Então, porque na questão de estrangulamento muitas vezes não ficam marcas, dependendo como é que é. Mas nesse caso, tu chega e já olha e já sabe. Não. Nesse caso, assim, eu falei que tinha uma suspeita, não sei do que a pessoa morreu. A pessoa está morta aqui, não tem nenhum vestígio. Havia vestígio de luta no local, que chamou atenção. Ela tinha vestígios de agressão, tinha uma equimose no olho e uma marca de uma vípse nas costas, que a vípse é tipo uma equimose mais alongada, assim, que dá para ver que foi um instrumento longo que bateu nela. E isso aqui não causaria a morte dela. Então, tem alguma coisa estranha. Pelo local eu não posso dizer que morreu ela, só quem vai dizer é o legista, né? Mas tem todo um vestígio aqui de que houve luta corporal, houve uma agressão. Fui acompanhar a necropsia. Eu costumo muito acompanhar as necropsias. Daí, durante a necropsia, quando abriram o pescoço, viram que tinha infiltrado na musculatura do pescoço, que é
um indício de que a pessoa tenha tido o pescoço apertado. E depois foram ver no pulmão, tinha petecas, tudo que são os indícios de asfixia. Daí chegamos à conclusão que tinha sido um estrangulamento. E isso, pelo exame externo, não dá para ver. Não dá para ver. Então, eu não podia falar nada no local, tinha uma suspeita que tinha ocorrido uma violência, mas foi confirmado depois na necropsia. Então, é que não é... A perícia não se resume só ao local. O local é o início de tudo. Então, tem coisas que no local a gente consegue... Não, isso aqui realmente foi um homicídio, isso aqui foi um suicídio. Mas tem coisas que a gente... Não, vamos precisar de exames posteriores. Vamos ter que esperar o resultado do laboratório, esperar o resultado da necropsia, às vezes de algum outro exame. Todos os exames são muito importantes. E é interessante ouvir isso aí de ti, porque tem muita gente que pensa que é uma profissão glamurosa, né? Que só tem o glamour de tu trabalhar como perito criminal... Eu vou dizer mas tem muito local que tu faz no meio do mato, no meio de lugar... Muito. A maior parte dos locais que a gente atende é em locais de violência, assim, de lugares violentos, locais de classe econômica baixa, onde ocorrem muitos homicídios. A maior parte dos homicídios que a gente pega na rua é questão de envolvimento com tráfico de drogas. Então, a maior parte dos locais que a gente atende não tem nada de glamour. Eu nunca entrei numa casa que nem aquelas que o pessoal vê no CSI, no Dexter, que são as casas finas, assim. Nunca entrei numa casa dessa para atender um local. Não, já até entrei, mas foi muito raro, muitos poucos casos. E já teve algum caso, assim, que vocês foram para aqui o local X, aí chegaram lá e não era, ou teve alguma informação desencontrada? Bom, ou a vítima era um e vocês chegaram no outro? Sim, com a questão hoje ter GPS, ter todas as informações no celular, facilita muito localizar. Mas quando eu entrei, vou dizer que nem máquina digital a gente tinha ainda. Era tudo máquina de revelação de filme, assim. Então, às vezes, tu não conseguia tirar tanta foto. Hoje, tu te gasta tirando foto, tira foto de tudo e depois tu vai selecionar as melhores fotos. Naquela época, tu tinha que planejar bem quais eram as fotos, porque o filme era limitado. Então, o acesso, localização, tudo era muito mais difícil. Precisava parar em locais escuros e perigosos para pedir informação com um cara que parecia até o suspeito de ter cometido crime, assim, no local. Então, tu ficava meio receoso, assim, de pedir informação. Sabe onde aconteceu um crime aqui? Do cara, não, sei. Fui eu mesmo que cometi, só faltava o cara dizer isso. Mas já aconteceu do pessoal ir pro local e era um endereço totalmente diferente, foi para a Zona Sul e era na Zona Norte, chegamos lá, o corpo não estava, não era aquele local, o endereço estava completamente errado. A gente atende muito interior, às vezes a gente vai para o interior. Esses dias eu fui atender num local que não pegava celular, não pegava nada. Lá, quase divisa com Santa Catarina, lá, Mampituba, lá. E era 3 horas da madrugada, a gente estava perdido no meio de uma plantação de milho lá, de sei lá do que era aquilo lá. E por acaso... E o que era o acionamento? Era um homicídio. E por acaso tinha uma casinha lá que tinha uma luz acesa e o pessoal estava na rua. E aí eu consegui pedir informação e é incrível como essas informações ruins, elas voam, assim. Então o cara já sabia que o homicídio tinha acontecido ali a uns 200 metros da casa dele, daí nos deu... Mas foi uma sorte, assim, porque em certo momento, assim, um ponto de referência onde a gente tinha que entrar era um boi deitado. Cara, tu vai chegar naquele boi deitado, tu vai dobrar direito. Mas se o boi não estiver mais lá... Não, ele vai estar... Cara, esse boi deve ser muito preguiçoso. Cara, então, a gente passa por essas situações, assim, de difícil localização. Qual foi o pior caso que tu já atendeu? O pior, assim, ó, o que tu acorda de manhã e lembra assim, que loucura. Não, eu não gravo muito, assim, não fico com eles na cabeça. Isso é uma bênção até. Porque se começar a ficar... Tem alguns que eu sempre vou levar comigo, assim, de realmente foram bem complicados. Um foi mais recente, agora que teve um pai que matou toda a família com tiros de calibre 12. Matou o filho, a esposa, a sogra e a mãe. Esse foi na capital? Isso, foi em Porto Alegre. E cometeu suicídio depois, caso de familicídio seguido de suicídio. Tua equipe estava... Eu estava saindo do plantão. Eu tinha feito plantão no dia, estava chegando em casa... E vi o acionamento desse caso. Quem é que vai pro local contigo, Morales? Vai um motorista conduzindo a equipe, vai um fotógrafo, um papiloscopista e o perito, que é o líder da equipe. E nesse caso, eu estava chegando em casa, eu vi o acionamento, 5 mortos numa casa. E na hora eu pensei, suicídio seguido, familicídio seguido de suicídio. É um crime que tem tido com bastante frequência. E eu estava chegando em casa, assim, estava pronto para descansar e eu vi que o colega, assim, pensei, será que ele precisa de uma ajuda? Que era perto da minha casa. E eu, cara, quer uma ajuda? É um local complicado, vai dar repercussão. Quem sabe eu vou te dar uma ajuda e te dar uma mão. Ele, não, vamos lá. Então, vamos lá.
Vamos lá, e foi bem interessante o local. Assim. Interessante, foi mórbido. Sim. Foi um dos locais, questão de violência gráfica, mais marcantes que eu já vi na minha vida. Como é que era assim. o cenário, assim? Todos com tiro de 12 na cabeça. Todas as vítimas com tiro de 12 na cabeça. Então, filho, esposa, mãe... Eles estavam próximos? Cada um no seu quarto, assim. E nesse caso, que tu sabe quem foi o autor e, consequentemente, ele cometeu suicídio, o que o perito faz ali? Tu vai levantar... Exatamente. A gente tenta, muitas vezes, colocar toda a dinâmica. Então, através dos vestígios, a gente conseguiu botar qual foi a pessoa que ele matou primeiro, quem é que ele matou depois, qual a arma que ele utilizou, onde é que ele estava no momento que cometeu o suicídio, se é que foi suicídio mesmo. A gente conseguiu chegar à conclusão que estava de um suicídio pelos vestígios que a gente chega no local. Então, a gente tem que descobrir o que aconteceu. Não justificar a história que nos contaram. Sim. Chegamos lá e passamos, o cara matou toda a família e se matou. Bom, isso é o que nos falaram, né? Isso é a prova testemunhal, mas a gente tem que ir pela prova pericial. E de onde tu parte, sim, para dar a dinâmica disso aí? Foi aqui o primeiro, foi lá o segundo, foi ali o terceiro, ele voltou para cá... Existe algum método assim que tu vai utilizar? É muito do local. Ou é a leitura daquele local que tu faz? Exatamente. A leitura do local são os vestígios que vão se apresentando. O vestígio é tudo, né? Tudo que está no local é vestígio. Sim. Agora, qual é o vestígio que é importante, está relacionado ao evento, isso que nos é o local interessa. Que vai determinar, isso no caso. Vai determinar. Então, nesse caso, a posição do estojo da arma onde estava, o tipo de arma que ele usou, porque ele trocou as armas, né? Então, que uma arma permitia... era de 2 canos, só tinha 2 tiros, então ele deu 2 tiros e trocou a arma. Então, tudo isso aí, a mancha de sangue nos ajuda muito a compreender o local. Então, tudo isso aí, às vezes são vestígios que a gente já sabe que vai ter, que é a mancha de sangue, Sim. que é o estojo, que é a arma, ou são vestígios inusitados, que é a posição da coberta onde estava no momento que a pessoa morreu, posição do chinelo, posição do celular da pessoa. Então, tudo isso aí nos conta a história. Tudo isso aí é vestígio que vai nos contar a história. Então, a quantidade de vestígios, quais são os vestígios importantes, é muito difícil. É o que está no local. Qual é a relação de vocês com a imprensa aí? Eu não tenho boas experiências assim com o IGP, com a imprensa. Não. Agora tu vai abrir o coração, né? Eu já fui xingado num local de quem é que eu acho que eu tava pisando em cima dos projetos. Ah, bom, aí realmente... não que aí o perito vai te xingar de fato, né? Mas eu entendo o perito ter xingado. Não sei se foi o perito, não sei quem mas foi. Vocês são bem reservados. Não, mas eu entendo até que é por conta a única... Vocês partem do princípio do local, então ele precisa estar o mais... preservado possível, questão né? da preservação, que nem eu falei. Tudo é vestígio. Então, se um vestígio foi alterado ou alguém colocou um vestígio que não pertence, vai nos prejudicar a análise, vai dificultar a análise. Então, quando o local já está preservado, a análise do vestígio já é difícil. Porque não tem ninguém dizendo, os vestígios que estão relacionados àquele fato são esses aqui. Aqueles outros tu desconsidera. Não, tudo que está no local é vestígio. A gente tem que saber separar. No caso de uma pessoa, de uma mulher que matou o marido a facadas numa cozinha, por exemplo. Vai ter a faca, vai ter o sangue, que estão relacionados ao evento. Mas junto lá vai ter a louça da janta do dia anterior, que está lá no meio. Mas será que tem relação com o fato? Será que explica alguma coisa? E o perito tem que saber diferenciar isso. A imprensa já prejudicou vocês, assim? Olha, teve um... Eu pergunto por conta da relação também da instituição sim. Com a imprensa. Teve alguns casos, assim, que eu fiquei sabendo. Teve um caso... Não foi ano passado, faz mais tempo. Que teve um homicídio dentro do aeroporto. Eu não sei se vocês lembram disso. Sim. Tava chegando o Renato Gaúcho, o pessoal da imprensa estava acompanhando a chegada do Renato Gaúcho. E foi naquela época, 2017, que teve bastante homicídios. Me lembro, foi numa praça de alimentação. Na praça de alimentação, se não me engano. E tinha um repórter que estava acompanhando. E eu estava ouvindo no rádio. O repórter, não, teve um homicídio aqui. Eu tô até pegando uma das cápsulas na mão. Como assim? Você tá pegando uma das cápsulas na mão? Não, né? Não se faz, não se mexe no local. A posição da cápsula pode ser... A cápsula, que nem a cápsula, o estojo, né? Pode ser importante, né? Então, isso eu vi que talvez não desprepara. O cara que acompanhava o esporte nem sabe acompanhar casos de violência, assim. Então, esse foi um caso que eu lembro, assim, que... Mas, normalmente, pelo menos, eu tenho uma forma de lidar com a imprensa ou com curiosos, assim, um pouco mais tranquilo, assim. Eu converso, quando eu chego no local, vejo que o isolamento tá pequeno, precisa ser ampliado, eu peço, pessoal, um pouquinho mais atrás para ajudar a facilitar o trabalho, não dá para chegar lá batendo de frente. Às vezes é o familiar que está ali, que está numa situação estressante, tu vai bater de frente, vai aumentar o estresse da situação. Teve um caso, estava na pandemia, era uma festa rave clandestina que teve. A gente foi lá, teve uma morte dentro dessa festa aí. A gente entrou, que era um sítiozinho, assim. Entramos e fechamos a grade. E o pessoal ficou do lado de fora da grade lá. Porque foi a fulana que mandou matar ele, isso aqui. Então o pessoal estava meio alvoroçado. Ficamos ali, fizemos o exame.
tinha uma delegada e 2 agentes da Polícia Civil. A brigada tinha ido embora, porque a princípio a situação estava controlada. Ficamos lá fazendo o exame. Chegou a mãe da vítima e totalmente transtornada, totalmente compreensível. Natural, né? E começou a aumentar a agitação e começou a chegar mais gente. E eu, olha, a gente vai apanhar. E sorte estava fechada a grade, né? Só que a gente tinha que sair dali, né? E eu consegui identificar qual era o foco do problema, era a mãe, né? Então eu fui lá, falei com ela, olha, não, porque ela queria ver o filho. E o filho já estava dentro do saco. Eu falei, olha, quem sabe é só... Porque ele estava realmente, tinha levado vários tiros na cabeça, estava numa situação bem complicada. Questão graficamente, assim. Eu falei, olha, quem sabe tu aguarda, vai lá no necrotério depois, quando ele já for feito o exame dele. Não... Prefiro que a senhora não veja a imagem do seu filho assim, não vai ser bom. Guarda uma outra imagem. Ela não foi irredutível. Ela queria ver o filho. E eu não costumo fazer isso, que é uma quebra de protocolo. Eu, não, então vou deixar abrir o saco, a senhora pode ver o seu filho. E daí ela se abraçou no filho. Foi uma cena triste, assim, trágica completamente. A mãe perdeu um filho, né? E ela não queria sair. Daí eu falei, olha, eu vou cuidar dele, eu vou ser responsável, a gente vai fazer o transporte dele, vamos fazer os exames que tem que ser feito, mas não se preocupe, eu vou ser responsável por ele. Ela, promete, não, pode deixar, me torno responsável por isso. Daí ela deixou a gente levar. Quem trabalha na rua, sabe muito bem, tem que se adaptar à situação, tem que quebrar o protocolo às vezes. Não seria correto deixar a mãe mexer no filho, porque o filho ainda é o corpo ali é um vestígio ainda, que a gente tem que analisar depois, pode prejudicar. Mas a gente ia apanhar. Alguém poderia morrer ainda numa situação dessa, seria ou a gente ou um dos familiares lá que poderia ter troca de tiro, alguma coisa. Então era uma situação bem complicada, que eu acabei quebrando o protocolo, mas eu acho que dos males o menor, resolveu o problema. Tá? Ninguém saiu prejudicado, ninguém saiu ferido lá. Talvez tenha se perdido alguma coisa no corpo ali, creio que não, já estava ensacado tudo. Mas foi uma situação bem complicada, assim, bem triste, né? Porque tu vê... Porque é isso que eu falo um pouco dos livros. O pessoal está acostumado muito, séries, tudo, e são personagens que morrem. Mas é a vida real que a gente lida, né? Uma pessoa uma outra dinâmica, né? É uma outra dinâmica. A pessoa perdeu um familiar, perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu um irmão que não vai ser reposto. E vai ser uma perda infinita ali, nunca mais vai voltar, né? E a gente muitas vezes fica tão focado na parte técnica que se esquece disso. Do lado humano. Do lado humano, isso, né? É uma coisa que tu frisa bastante nos livros, né? Que existe essa miséria econômica, né? Pelo espaço e pelo ambiente, mas tem aquela miséria humana, né? Miséria pessoas humana. Isso é o que me choca pode muito. Pode ter, né? a condição que for, mas existe aquela coisa... Claro. Quando eu tô no local, parece que liga um botão e eu fico totalmente racional. Assim, fico preocupado com os vestígios, né? E então eu estou tentando me policiar mais essa questão de, não, espera aí, tem esse lado humano, né? Também para não me deixar afetar. Eu imagino que a pessoa que perdeu um familiar não quer um perito emotivo no local, abalado psicologicamente pelo que aconteceu. Ele quer uma pessoa que faça o trabalho da forma correta. Mas quando tu tá no plantão lá, sobre aviso, né? Dá algum caso, assim, que ainda te desperte algo diferente, assim? Pensa assim, puta merda, esse aí eu não gosto muito de fazer. Caso com criança. Qualquer coisa com criança, para mim, depois que eu virei pai, realmente foi mais complicado de lidar. Quando eu trabalhava no necrotério, eu fiz necropsia em criança, em nenê, e foi bem mais tranquilo, assim. Então, depois que eu passei por essa parte, depois que eu vivenciei isso, essa questão de ser pai, qualquer crime com criança é uma coisa que me afeta bastante, assim. Mas não deixo afetar o meu trabalho. Se tiver que fazer, eu vou acabar fazendo, claro. Mas é uma coisa que... Mas pega muito? Não, ainda bem. Teve um bem emblemático agora, que foi a mãe que matou o filho, né, em Imbé, ali, o caso do menino Miguel. Isso. Mas é uma coisa que parece que não ganhou tanto repercussão, né, porque... Pô, a gente teve o caso do Isabela Nardoni, que até hoje falam. E... virou repercussão nacional, imprensa, e fazem filme, série. Eu li um livro esses dias sobre o caso. Mas esse caso desse menino era uma família bem mais inferior à questão de classe econômica, né? Daí não chama tanta atenção. A gente é muito influenciado pelo que a imprensa determina o que vai ser de repercussão ou não. Chama mais atenção. Eu acho que tanto a classe econômica, mais, né, como também o corpo, né? Que não apareceu. Nunca né? foi encontrado também. Mas o fato em si, assim, pelo contexto ali, foi bem triste. Sim. Né?
Sofria muita violência psicológica a criança. Tudo que conseguimos pegar no local lá foi bem significativo. Não, eu já ia perguntar, vocês fizeram perícia no local? Sim, teve a Foi perícia pesado? nos dois locais. Foi porque tinha todo esse clima aí de questão da mãe ter matado o filho, ter colocado dentro de uma mala e ter jogado no rio, né? Mas em algum momento vocês chegaram a suspeitar se essa história era verdade, assim, ou porque ela parece muito... Sim. Não, tudo que a gente constatou no local indica questão de maus tratos, questão de agressão. E isso foi possível constatar no local. Então, não necessariamente aquelas coisas que dizem nos filmes, se não tem um corpo, não tem crime. Não, a gente consegue analisar através de alguns vestígios e não. Esses vestígios aqui são incompatíveis com a vida. Chega no local, tem uma poça de sangue, tu consegue calcular que são de 5 litros de sangue, isso aqui é incompatível com a pessoa viva, né? Mas nesse caso, o fato da criança não ter aparecido, o fato de depoimento dela, pelo que a gente constatou pelo delegado, tudo batia com a questão. Deu positivo o DNA dela dentro do DNA do guri dentro da mala também. Então, o guri esteve dentro da mala em algum momento. O DNA da mala se deu por algum tipo de corte, sangue? Não tinha sangue. Não tinha algum material dele? Como é que é o material? Qualquer coisa do nosso corpo tem DNA. As células epiteliais, se eu encosto nessa aqui, pode ficar. A gente tem pego bastante resultado interessante nessa questão de DNA de contato, que chamam. Da pessoa manusear algum item e ficar células epiteliais daquela pessoa naquele objeto. Então, aqui, assim mesmo, tem a questão da digital, que a gente vai pegar, mas muitas vezes o DNA de contato, não só células epiteliais, mas todas aquelas substâncias que vão formar até a própria impressão digital, pode ajudar na questão de E nesse DNA. caso aí, Morales, desse menino Miguel, quando tu vai lá fazer o local, tu vai procurar o que lá? Tu vai tentar sentir o local para ver se tu encontra vestígios? Sim, exatamente, é sentir o local, acho que tu falou bem. Questão de sentir o local, chegar no local e tu começar a analisar os vestígios para contar a história. Tu não tem uma história que tu vai encontrar os vestígios que suportam. Porque a tua prática, história. Tu vai atrás de um corpo, né? E o corpo vai ter que falar alguma coisa. Nesse caso, a gente foi analisando não tinha corpo, os né? vestígios e a partir daqueles vestígios ali, a gente foi construindo uma dinâmica. Então, teve muita coisa. Como é um caso recente e ele está ainda em aberto, até eu não costumo falar muito sobre ele. Mas foi um caso muito interessante que a perícia foi fundamental, todas as partes da perícia, tanto a questão das coletas no local que nós fizemos, como a questão do laboratório de DNA, que fez um trabalho excepcional. Todas as partes da perícia foram muito importantes nesse caso. Então, como ele está em aberto, até não falo muito sobre ele, porque sabe-se lá o que vai acontecer ainda depois. Mas o nosso trabalho foi bem interessante. Não, o que chama atenção é isso, né? Tu faz grande parte do teu trabalho, são locais de crime com corpos. Com corpo, né? Mas a gente tem... Esse caso atípico aí não tem... Não, nosso trabalho a gente vai é atendimento externo. Sim. Então, a maior parte é homicídio, mas tem casos aí que não tem corpo. Esse caso agora, essa semana passada, que eu peguei, foi um caso de furto e arrombamento dentro de um mercadinho que os caras consumiram lá um iogurte e deixaram impressões impressões digitais e DNA no local. Eu fui lá para coletar. Então, não teve um corpo, né? Mas a gente vai... Como eu falei, o pior problema ali é a questão dos vestígios. Qualquer coisa pode ser vestígio, qualquer vestígio pode ser importante. Analisar os vestígios. E o mais interessante é preservar o local, né? Isso Isolar, é fazer um isolamento. Isso é importante. Já cheguei no local lá, o cara chega, isso aqui o criminoso pegou aqui. Aí, tu acabou de pegar também. Tá, aproveitando esse gancho então, eu vou fazer a pergunta mais idiota do mundo, mas é necessária. Se eu chego num local de crime e tem um cara morto ali, tem a arma, sei lá, o cara que matou ele deixou cair a arma. Provavelmente tem as digitais. Se eu pegar a arma e levar lá na polícia e dizer, ô Cristian, peguei a arma lá do crime, e essa arma ser encaminhada para perícia, não vai ter as minhas digitais na arma? Tá, não é nem um pouco idiota, a pergunta é muito pertinente, muito importante, tá? Vai ter... Pode ter as suas digitais. Daí o pessoal fala, mas se eu pegar de luva, eu não vou deixar as minhas digitais. Sim, mas daí tu vai estar prejudicando as digitais que estavam lá. Por exemplo, o criminoso foi lá e encostou nessa caneca aqui, ó. Encostou aqui e deixou a digital aqui. Tá? A caneca está preservada. Daí eu com a minha luva vou lá e coleto e coloco mão com luva, pego a mão aqui. Daí aquela digital que estava aqui, eu vou borrar ela toda. Daí vai me prejudicar. Então, o ideal é não manusear os objetos que foram encostados pelos criminosos. O maior problema das digitais é que nem sempre o criminoso é bonzinho com a gente. Nem sempre não, nunca ele é. O criminoso não chega lá no objeto e... eu vou deixar minha digital assim, ó. É certinho. Sim, certinho, né? Às vezes é uma ponta do dedo que o cara encostou, borrou. Então, esse é o problema de coletar digital. Não é tão fácil. O cara encostou lá, é só coletar. Não é tão simples. Tem técnicas mas e nesse caso, vocês fazem o cruzamento de dados ali do material genético e conseguem traçar o perfil. Sim. Vocês conseguem identificar a pessoa. Tem assim, nós vamos chegar lá, eu tô me adiantando, sim. tá? É que as digitais a gente tem um banco de dados que tu pega digital, que nem... Esse é bem parecido com os filmes. Tem waves,
que é o Automated Fingerprint Identification System. Tu pega uma digital no local, coloca nesse AFIS, e aí vai dizer, ó, tem essas digitais que tem no nosso banco de dados das E aí pessoas sai um que fizeram. papelzinho com o nome, endereço, onde mora. Só falta sair a foto do Instagram do cara, assim. Sabe aquela maquininha? Podia ser assim, sabe? Até onde é que tá o E aí cara E aí agora. tu te surpreende com quem é o cara. Não É que nem o acredito. CSI, começa a abrir umas abinhas ali, né? Com foto do cara no jornal. Não, foto- se sai, o cara pegou uma placa de carro. Não, mas amplia esse parafuso. Daí amplia o parafuso, tá a foto do cara com a arma, assim. É tipo colecionador de ossos, né? O cara começa a mexer ali e vai ampliando. Mas o sistema é bem interessante. Ele pega as digitais e compara um Tá, sistema lá. mas vamos voltar. Mas o DNA, que nem tu falou, a gente não Tá. tem um banco de dados tão grande quanto o de Tá, mas digitais. vamos O voltar então. DNA hoje tem um banco de dados, mas é Tem. para perfil De criminoso. criminosos, exatamente. Nós temos um banco de perfis genéticos no Sim, Rio Grande do Sul, que tem sim. 4 mil. Era na época. Não, já que bem criaram, mais. né? Não, já bem mais. Eu não vou dizer o número exato, que não é a minha Tá. área de laboratório, mas está bem maior Tá. e já é um Mas um não era para banco- crimes sexuais, assim? Não. Crimes hediondos. A pessoa que está por crimes hediondos, ela tem que fornecer, e todos os vestígios biológicos que a gente coleta no local vão para esse banco. Tá. Mas voltando à minha dúvida, aconteceu um crime aqui, a arma tá ali, eu peguei a arma na mão e o Christian, ó, a arma aqui. Daí o Christian, não, entrega lá no IGP. Horários, né? É. Aí eu entrego pra ti e tu, sei lá, eu boto num saquinho. Eu peguei na mão, eu boto num saquinho e te entrego. Ó, tá intocável. E vocês começam a fazer o levantamento ali, chama um DNA aqui. Gabriel, o cara que matou o Christian. A gente não vai ter o DNA lá, porque possivelmente tu nunca forneceu o DNA para nós. Se tu quiser No fornecer caso, lá, a gente se não eu vai se sou, importar. eu não sou o criminoso. Pode ir lá levar, Pode viu? lá levar. Pode Não, ir lá. não, não. Mas tem Não muitos se pode casos, criar assim, prova, ó. né? Tem um negócio assim. Não, tu não vai criar prova, tu vai É, fornecer material só. Sem nenhum interesse. Mas tem casos assim, que a gente pega, foi numa casa que ocorreu um crime e a pessoa mora naquela casa, não é o suspeito. A gente pega as digitais dela também a gente vai descartar essas digitais. Aí tu pegou, se foi um caso assim, que é um caso hipotético, isso nunca iria acontecer, tu nunca ia levar uma arma para nós, teria que passar pela polícia antes. Mas tu entrega, essa arma aqui vai ter as minhas digitais. A gente coleta as tuas digitais, a gente sabe quais são as tuas digitais, a gente já tem no nosso banco. Assim que aparecer as tuas digitais, a gente descarta ela, não considera ela como considerando realmente que não foi tu que cometeu o crime, né? Então, tem Até todo porque tu esse- já deve ter pego locais que é onde tu foi analisar uma lata, um copo Sim. d'água e chegou lá, tava a digital do polícia que tava fazendo no local. né? Por isso que a gente pede muitas vezes as digitais do pessoal que está, o nome só do Sim. pessoal que está no local para poder descartar depois. Bom, ó, isso é uma coisa muito importante. Vocês dois são do meio, então para vocês é normal, mas para as pessoas é algo muito curioso. Sim. Então, acontece casos de daqui a pouco ter a digital Não deve ser normal, Não mas deve não acontece. é normal. Exatamente. policial- Não deveria acontecer. Do É, policial. porque já tem casos ter assim, a ó. digital Eu já vi dele, casos, e o Morales deve ter visto mais do que eu, do próprio polícia chega assim, pega aquela lata ali, perito, faz favor. Aí o polícia chega assim, aquela lata ali fui eu que tomei refrigerante. Tá minha digital. Aí tu fica assim, pô, mas por que essa lata tá aqui? Tu já deve ter visto coisas mais Não, Só absurdas fumei, ainda. pra né? fumei um deixar cigarro claro. com o isqueiro do morto. Esse trabalho aí é do papiloscopista, né? Quem faz esse trabalho de coletar digital é o papiloscopista, que é um cara que a gente tem no IGP, que ele é especialista nisso, que eu acho espetacular. Tem um cara que é especialista só em impressão digital. Mas essas questões de contaminar o local, eu dou aula, até não tenho dado aula, depois da pandemia eu parei de dar aula, mas eu dava aula na Cadepol, dava aula na Academia da Brigada, tudo para instruir como fazer o isolamento e mostrar a importância dos vestígios. Então, sempre tinha que dizer, olha, pessoal, não consumam nada no local, não cuspam no local, não fumem no local. Se forem fumar, não coloquem a bagana no local, porque vai atrapalhar. Não utilizem os instrumentos do local que possam estar envolvidos no evento, na morte, para amarrar a fita de isolamento, porque eu já cheguei no local uma vez e a fita de isolamento estava amarrada no dedão do cadáver. Assim, tá? O isolamento estava só em volta do corpo mesmo. Assim, não- Sim, literalmente era só o corpo que Só o corpo deveria de lado. ser isolado. Cheguei no local uma vez, um cadáver numa área rural, assim, gramado, tudo, com as roupas molhadas. Tinha chovido na noite anterior. Então, esse cara foi morto antes da chuva ou durante a chuva, né? Porque ele já estava aqui quando deu a chuva. E, analisando o local, eu achei uma bagana de cigarro. E bagana de cigarro é muito importante para nós, tem muito DNA, né? Eu vou coletar. Só que quando eu peguei a bagana, ela estava um pouquinho quente ainda, estava com um cheiro de fumo ainda forte, né? Nossa, isso aqui não é muito compatível com Um corpo molhado, uma corpo bagana molhado, quente. Uma bagana quente, né? Não vai combinar, né? Daí eu olhei a marca do cigarro, tá, guardei.
Daí fui pro policial que tava isolando ali, ô amigo, tem um cigarro aí pra me dar? Toma, e deu ali. Tá, obrigado. Só isso que eu queria saber, que era a mesma marca. Barbaridade. Já tava fumando. Tinha que passar por um cursinho de novo. De botar ele na cena do crime. Né? Então às vezes dá vontade de recolher. Não, agora tu vai ter que explicar por que o teu DNA tá aqui. Pois é. E qual caso, assim, que tu te recorda que foi um quebra-cabeça pra ti e no final, tipo Sherlock Holmes? Porque essa também é uma curiosidade das pessoas. Sim. A gente já sabe que não é assim que aparece ali, digital, amplia a placa, vê... Não é tão simples assim. Rede social, tudo. Vê o trajeto do cara de casa pro serviço. Vê o adesivo do carro e vê que é da empresa que o cara trabalhava e tal. Então, se fosse... É quase isso, né, Moraes? Mas assim, qual é o caso que foi pra ti um quebra-cabeça e por uma bagana de cigarro conseguimos provas? Cara, é que assim, ó, o exame do local é só o início de um processo. Tem muita coisa que a gente vai analisar no local que a gente nem sabe que tem importância, porque isso que muitas vezes nos meus laudos eu gosto de ser tão minucioso, assim, colocar muitas informações que eu nem sei se isso aqui vai ser importante depois lá. Então, raramente a gente consegue, não, isso aqui, o culpado é esse aqui, tá aqui, ó, achei a identidade do criminoso. Não acontece isso, né? A gente vai coletar os vestígios, depois a identificação daquela digital vai ser feita depois, do DNA vai surgir depois. Ou a gente tem o DNA do cara e não sabe de quem é, porque o cara não tá no nosso banco. Então, várias vezes chegamos no local, tem DNA do cara? Tem, o cara consumiu aqui, o cara cuspiu aqui, o cara deixou sangue aqui, tem esperma, tem. Mas de quem é esse DNA? Não, o cara não é criminoso, ele não cometeu outros crimes, não cometeu o crime hediondo para ter fornecido o DNA dele. Então, tá lá esperando aparecer um culpado. Mas tem alguns casos que não defini exatamente quem foi, mas descobriu o que aconteceu, que isso já pode ajudar bastante. Teve um caso que até eu citei esses dias na palestra que eu dei, que era uma vítima estava deitada na cama com várias lesões contusas na cabeça, que são lesões causadas por um instrumento pesado, pode ser uma barra de ferro, pode ser um porrete, essas são as lesões contusas. Aqui uma caneca batendo na cabeça da outra pessoa também é um instrumento contundente, pode causar lesões contusas. E tinha umas manchas de sangue próximo da parede onde ele estava, mas eram umas manchas de sangue bem curtinhas. Tá? Aquilo ali já é interessante, já é uma informação interessante. Embaixo da cama dele tinha uma barra de ferro com manchas de sangue. Esse cara tinha sido morto há uns 3, 4 dias antes da gente fazer o exame. Ele já tinha sangrado e o sangue passou pelo colchão e começou a pingar embaixo da cama. Nessa barra de ferro. E pingou na barra de ferro. Então, quando eu olhei a barra de ferro, pelas manchas de sangue, eu vi que não era mancha de sangue dela ter sido utilizada na cabeça dele. Era a mancha de sangue do gotejamento, de sangue sobre sangue. O sangue, quando ele pinga, ele vai formando uma poça e depois as próximas gotas de sangue vão pingar e vão formar manchas secundárias. Sangue sobre sangue. Então, essas manchas que tinham nessa barra de ferro eram as manchas secundárias, porque elas estavam ali no momento que foi feita aquela poça. Bom, descartei aquela barra de ferro. As manchas de sangue que eram curtas, que estavam na parede, me dizia que era um instrumento pesado que foi utilizado, que a pessoa fez um movimento bem curto para fazer a agressão na cabeça. Outra coisa interessante quando ocorre agressões na cabeça é o princípio das trocas de locar, que todo contato deixa uma marca. E geralmente fica cabelo da pessoa nesse instrumento. Naquela barra de ferro não tinha cabelo. Bom, eu vou procurar uma coisa pesada. O que é uma coisa pesada que pode ter sido utilizada numa agressão na cabeça? Uma pedra. Quando tu sabe o que tu está procurando, fica mais fácil de encontrar. Sim. Encontrei uma pedra que estava no pátio lá, com manchas de sangue e cabelo da vítima. Então, ali eu consegui definir que foi aquele instrumento que foi utilizado para fazer a agressão e não aquela barra de ferro. Então, são pequenos detalhezinhos ali que tu vai linkando uma coisa à outra que tu consegue definir o que aconteceu. Já teve locais que tu fez assim, tu chegou lá e tu viu que estava alterado? Tipo, mexeram no corpo, ou tiraram alguma coisa dali, tipo, só para tentar enganar o perito. Claro. Vamos tentar enganar o perito, vamos tirar o corpo daqui, vamos botar para lá de bruço. Não, já peguei. A alteração local é o que mais acontece às corpo vezes. em beira de rio infelizmente, com um buraco na cabeça. Afogamento. Também. É afogamento. Segundo a lógica do Tropa de Elite, Mas a gente pega, às vezes, a alteração pela própria SAMU, que tenta salvar a pessoa, e é totalmente compreensível. Isso aí, claro que prejudica o nosso trabalho, mas a gente entende que a pessoa ou até o familiar também, às vezes tentando... Familiar. Bom, como eu dou aula, eu sempre estou pegando vídeos na internet, assim, mostrando como é que é a realidade. Então, tinha um vídeo lá de um cara que dava um tiro no outro na rua, ele caía, e o criminoso saía correndo, e depois o próximo take do vídeo lá era um monte de gente em volta ali para saber quem era, virando o corpo, para ver se a pessoa estava viva. Então, isso aí acontece bastante, a alteração local. Infelizmente, eu acho que é quase 100% dos locais que são alterados, a não ser que seja um local, assim, local ermo, assim, que ninguém encontrou.
Ou os locais esses aí de putrefatos que ninguém quer sentir o cheiro. Mas, infelizmente, tem muita alteração, às vezes, até pela própria polícia. Às vezes acontece. Cheguei no local uma vez e o corpo deitado no chão e falaram, não, o fulano já está identificado. Tá, mas como é que identificou? Não, a carteira de identidade dele está aqui. Ele morreu com a carteira de identidade na mão, assim, pronto para tu chegar lá e pegar, né? Não, estava na carteira dele. E a carteira estava onde? Estava no bolso. Então tu já mexeu no cadáver, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? A questão, a polícia... Não, cada vez mais tem diminuído. Eu notei que cada vez mais o pessoal entende que a gente vai fazer esse trabalho. Às vezes é um pouco de querer já adiantar o trabalho. Então, que eles fazem isso. Mas está diminuindo, eu vejo que o pessoal tem respeitado bastante mais o local de crime. O problema são os curiosos. Os curiosos, isso é uma coisa que isso que eu ia te perguntar. Tem como fazer um local na rua assim, tipo... Sempre tem. Disparo de arma de fogo, o cara tá lá no carro, tu vai trabalhar ali, tu... são todos admiradores do trabalho da perícia. Mas não tem, o perito trabalhando, mas não quer ver o cadáver. Mas não tem um glamour aí, nesses locais, assim, porque eu acho que o trabalho pra ti deve ser difícil, né? Porque fica aquele povo na volta. Eu tenho o costume de liberar o cadáver antes, né? Faço o exame no cadáver. Ou seja, tu tirou a curiosidade dali e o pessoal vai embora. Às vezes até os policiais vão embora. Dizem, não, peraí, eu tenho que fazer o exame no entorno aqui, nos vestígios, que o cadáver vai pro DML vai ser feito o exame lá. Então, geralmente eu libero o cadáver antes. Teve local que eu fui que tinha tanta gente em volta que chegou um pipoqueiro um dia, assim, parou a carrocinha dele e resolveu vender ali, porque o pessoal tava... Cheio de gente, né? Virou um evento. Cara, o pessoal leva, às vezes, com mais perto de casa, eles levam cadeira de praia. Chimarrão, centro lá. Chimarrão, criança. Não. Levam. Vira um eles evento. querem conhecer o perito, não conhece o perito. É isso que eu falo. Vira um evento. Olha lá o Morales lá, vamos sentar aqui. Tu podia levar os livros para autografar. Eu também sou escritor. Mas falando sério... É o cadáver, né? Falando sério e não sério. Tu saberia matar alguém tranquilo e nunca te acharem. Se eu te falar essa informação, eu vou ter que te matar. Porque não é possível. Pela barra de ferro do cabelo, do não sei o que, do pingo, do gotejamento secundário. Não tem como tu não saber matar alguém. Eu vou ter que te matar. Né? Não tem aquela série, como é que é? Agora não esqueci o nome do cara. Ele é... Dexter, ele é um serial killer. Perito de mancha de sangue é um serial killer. Saiu agora a última temporada. Ô, Morales, é muito ruim. Vocês andam com uma viatura, né? Que tem giroflex. Sim. Já aconteceu de serem confundidos com a polícia, ou vocês tentar ajudar em algum lugar e parar a viatura? Perícia e polícia é meio parecido, né? Então o pessoal... Sim, não, e aí vem aquele giro ligado, o cara que não vai ali na porta, não, opa, é perícia. É o representante do Estado ali, então várias vezes a gente já foi abordado, já teve uma vez que eu tive que separar uma briga, praticamente, a gente estava voltando do local, já tinha feito o exame, e ali perto do centro ali tinha uns caras, era uma família, estavam no carro e um outro cara agredindo e querendo ir partir para cima, e na época não tinha arma, né? A gente deu uma serenada, assim, para ver se o cara se intimidava com isso, né? Mas não adiantou. Aí o cara... então só esperou dar um homicídio. Agora eu quero que tu me conte um trecho aqui do teu livro com mais... Só um detalhe antes. Só vamos fazer um corte, porque eu preciso tomar água e tá muito alto o meu retorno aqui. Mas questão do que a gente estava comentando, questão do... Só para complementar, dos curiosos do local... Eu sempre lembro, no caso, que assim, acho que teve mais pessoas por metro quadrado que eu peguei. Foi no centro de Porto Alegre, onde fui encontrar uma cabeça de uma mulher no centro de Porto Alegre, numa sexta-feira, 11 horas da manhã. E foi um caso de uma mulher que se jogou de um 20º andar de um prédio e na queda ela foi decapitada. Eu lembro. O corpo ficou no telhado? O corpo ficou no telhado, a cabeça saiu rolando na calçada. As pessoas estavam na parada de ônibus ali na Salgado Filho, ouviram um barulho, viram uma cabeça rolando. E esse local, assim, tinha muita gente, em cima do viaduto, assim. E o isolamento era a cabeça? Não, ele estava bem amplo, assim, sim, que as ruas estavam interditadas, não passava carro, nada. Tava uma confusão. Daí eu preferi liberar a cabeça antes para liberar o local, assim, parar com esse engarrafamento que tava, essa quantidade de pessoas. E no momento, assim, que foi muito engraçado. É triste falar isso, mas foi interessante porque... a cabeça estava sob uma lona preta. E eu pedi para os colegas levantarem a lona de forma que bloqueasse a visão de quem tivesse a volta para poder examinar a cabeça. A cabeça estava inteira. E no momento que eles fizeram isso, o pessoal que estava no viaduto em cima fez assim... eles queriam ver a cabeça. Que loucura, né? E tu tem que ter até um controle corporal, mas vocês têm que ter até uma questão de técnica ali, de manuseio, para não, daqui a pouco, levantar a cabeça e olhar, aqui, ó. Realmente. Tem um corte aqui em cima. Eu digo isso em questão de bom senso, né? Só questão de ser bom senso. Vou expor. É um ser humano ali, que é uma parte do ser humano, então...
tratei de lidar da melhor forma possível, não expor, né? Também questão de não prejudicar nenhum vestígio que possa ter ali para a gente entender o que aconteceu. Questão de como é que foi feita aquela decapitação. Então, tem toda uma técnica para mexer no corpo para não deformar as lesões. As lesões podem ser deformadas. Mas nesse caso, quando a gente fala a questão de curiosos do local que sempre me chama a atenção. A quantidade de pessoas que tinham. É o centro de Porto Alegre, né? Tu já pegou casos... Bom, vocês pegam diversos casos, né? Não só de corpos em si, né? Acho que é isso, né? Vocês fazem... O nosso é atendimento externo. A maior parte é homicídio, mas pega outros crimes... Tem algum caso, e isso desperta sempre a curiosidade das pessoas, então a gente faz a pergunta. Envolver a questão, assim, de não ter o corpo, mas ali ter ocorrido um crime e tal, mas numa questão, assim, de daqui a pouco aqueles casos de ritual, onde a perícia é chamada para ver se de fato aconteceu alguma coisa, porque volta e meia tem esses casos, assim, né? Tu já trabalhou em algum, assim... Não, algo meio sombrio, claro. Assim. Bom, teve casos agora não, mas pouco tempo atrás. Nesses casos de esquartejamento que teve, que uma das vítimas teve o coração arrancado, abriram também as costas ali, né? A questão da medula, teve quase a medula toda, a coluna espinhal ali, a coluna dorsal e a torácica ali quase toda exposta por um corte. Mas questão de ter ritual, assim, questão de magia, essas coisas, nunca peguei nenhum caso, assim, que eu tenha tratado diretamente, né? Nenhum que tenha sido identificado isso. Às vezes as pessoas inventam, às vezes vai ver... Eu costumava muitas vezes acompanhar os locais que eu atendia nas redes sociais, assim, o Facebook lá, o jornal ia lá, postava alguma coisa. Os comentários, assim. pessoal. Eu ia ler os comentários, assim. Eu parei de ler porque eu me acho muito burro quando eu vou ler os comentários. Porque nesse caso aí, por exemplo, do empresário esse que matou toda a família e cometeu suicídio depois, a gente chegou à conclusão que tinha sido um caso de familicídio seguido de suicídio, nenhuma dúvida. Daí estava a notícia lá no Facebook e os comentários. Mas é óbvio que alguém matou eles tudo, isso foi queima de arquivo, não sei o que. E eu, o cara leu só a manchete, porque para tu ler a reportagem tinha que pagar, né? Ele leu só a manchete e já desvendou o caso. Tirou a conclusão dele. Não, e desvendou o caso, porque o cara tem uma certeza, assim, eu não tenho. É muito fácil, né? Sabe quando tu... É que não tem um compromisso que tu tem, né? Exatamente. É bem diferente, né? Sabe quando tu tá com um documento teu, que é teu mesmo, e tu vai passar no aeroporto, alguma coisa, tu fica, e se for falso? E se não sou eu mesmo? Tu fica com aquelas dúvidas bizarras, assim. Tá, mas e o cara que vai ver o documento? Ele não é perito também, para saber se esse documento não é. E o falsário não tem essa dúvida. O falsário tá com o documento falsificado ali, e o cara vai lá com a segurança. E essa segurança que as pessoas têm, uma segurança ilusória, né? Chega a te irritar, assim, a questão das pessoas no entorno ali de um local começar a falar assim, isso aí foi não sei o quê. Porque assim, dá raiva em mim. Eu não tenho nada a ver com esse contexto. Não, eu nem dou bola. Porque as pessoas, elas acabam criando histórias. Cara, questão de necrofilia, não sei se tu vocês fazem. Já peguei um caso de necrofilia. Local. Isso é comum ou é uma coisa não é muito comum. Muito raro, assim. É raro. E qual foi esse caso? Foi num cemitério, numa cidade da região metropolitana aqui. Nos chamaram porque tinha uma cova aberta lá e o corpo tava... Não foi em Gravataí? Foi em Gravataí. Pegou esse caso aí. Peguei esse caso aí. Esse caso aí tá aí em aberto ainda. Faz pouco, faz uns 3 anos isso. E o caixão era bem simples, assim, fácil de quebrar, uma madeira bem simples e uma cova bem rasa também. Tava lá o caixão quebrado, a cova aberta. E o corpo estava num matinho, assim, e perto... ele falou a questão do ritual, né? E perto tinha mas não sei exatamente o que é aquilo, que eu não conheço nada de religião, né? Mas umas oferendas, uns símbolos, assim, estranhos, assim, que eu não conheço. Tinha umas coroas penduradas também. Tinha umas coisas penduradas. E a pessoa morta ali com um vestígio de ter sido vítima de necrofilia, né? Não seria estupro, seria um caso de vilipêndio ao cadáver. E a colega papiloscopista chegou lá, assim, e saiu arrancando tudo. Isso aqui, vamos coletar, isso aqui... Tinha alguns policiais lá que estavam meio com medo, assim, meio receosos, assim, porque o local parecia macabro demais. E a colega, isso aqui é energia ruim, vamos coletar já, vamos caminhar para exame já. E saiu coletando tudo, tirando os pentagramas que tinha pendurado lá. Mas é uma situação complicada. Eu lembro que nesse caso aí se ventilou, na época eu acompanhei, eu cobri esse caso aí, e se ventilou na hora ali no local que era um suposto local de ritual, porque as árvores tinham tinturas assim, branca e tal. E aí, para a imprensa isso é um top, né? E nós também produzimos nesse contexto. E aí foi se descobrir que depois era o limo. Era limo da árvore.
e que formava ali algumas coisas aleatórias, mas assim, o caso era tão bizarro que se despertou isso nas pessoas. E até hoje as pessoas lembram desse caso. Que loucura, né? É um caso que está em aberto ainda. A gente pegou DNA do agressor, tudo, só que... E tinha sêmen no corpo ou não? Tinha. Coletaram tinha vestígio de agressão sexual nela, tudo. Então, mas assim... E era um corpo que estava no estado avançado já? Não, fazia um dia já se enterrar. Se não me engano, tinha sido no dia anterior. Tinha morrido a morte por causa de doenças, se não me engano. E era pessoa de idade avançada ou pessoa nova? Não, ela tinha 47. 47. 47. Mas nesse caso, assim, por óbvio, é uma pessoa doente, né? Que faz isso. Sim. Mas quando vocês foram acionados, já sabiam que era um caso de necrofilia, vilipêndio ali? Tinha um primeiro histórico da questão de vilipêndio só. Daí a questão da agressão sexual a gente foi descobrir depois. E nesse caso aí tu faz um trabalho para tentar para identificar quem possa ter, quem é que fez, por onde ele caminhou ali, por onde ele passou, como é que ele quebrou o caixão. E vai ser muito importante a questão do corpo, né? Que daí as coletas foram feitas todo no departamento médico legal. A coleta foi só do esperma ali, do material genético do suspeito? Pelo que eu lembro era só isso. A coleta vaginal e anal fizeram, não me lembro o que deu positivo. Mas fizeram todas as coletas. Eu acho que foram as duas. É muito raro isso aí. Necrofilia. Nesses 16 anos, foi a primeira vez que eu peguei um caso assim. Tem um outro termo, acho que tu fala um livro também que é sobre parafilia, acho que é. A parafilia são todos os casos de que a pessoa, de desvios sexuais, né? É um termo genérico. Daí dentro das parafilias a gente vai ter as mais específicas, dependendo daí tem casos de hiparofilia, que é a pessoa que tem atração por pessoas com pouco asseadas, né? Caso da necrofilia, questão de pedofilia, tem os casos. Então, tudo isso são tipos de parafilia, né? Então, é um assunto que eu até estudo um pouco. Que nem eu falei antes, né? A questão dos filmes, né? A gente fica surpreso, mas tu vai estudar a história da humanidade, o comportamento humano, fica mais surpreso. Tem tanta coisa assim que eu não fico mais impressionado com o que inventam nos filmes. Eu nem tenho visto mais filme, porque realmente, se tu vai acompanhar as histórias reais, assim, tem coisa muito mais bizarra, né? Que a gente encara, e às vezes até próximo da gente. Mais, Vou te fazer uma pergunta que também todo mundo gostaria de te fazer e nós temos a oportunidade. Serial killer no Rio Grande do Sul. Teve o caso do Adriano, Passo Fundo, que foram alguns adolescentes que ele matou. 9 crianças. 9 crianças, né? Crianças e adolescentes que ele matou. Teve um caso no cassino que matava... Maníaco do cassino, não é? Maníaco do cassino, que matava casais, né? Isso. Então, mas é difícil casos serial killers aqui, às vezes não são identificados, mas aqui tem todo um ritual. Então, o que é um serial killer? Começa por aí, né? Pela definição do FBI e do Instituto Nacional de Justiça, tem que ter 2 ou mais mortes, com um período de calmaria entre elas. Então, pessoas que matam com motivos pecuniários, questão do tráfico, matador de aluguel, não se encaixa no serial killer porque tem a questão do motivo pecuniário. A maior parte dos serial killers que a gente estuda, os mais famosos, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, nunca tem um interesse pecuniário. É sempre a questão da perversão sexual. Eles matam porque aquilo causa prazer sexual, eles estupram, eles promovem necrofilia. Esses 3 casos foram famosos pela questão da necrofilia. Então, o Instituto Nacional de Justiça americano sempre liga muito essa questão sexual. Então, porque tem esse período de calmaria que acontece entre os crimes, que a pessoa comete o crime, se satisfaz sexualmente, vai conseguir controlar por um tempo, depois essa compulsão vai ficar tão forte que ele não vai controlar, que ele vai cometer o crime de novo. Então, esse tipo de cara, desculpa te cortar, esse tipo de cara tu pode classificar ele como psicopata ou sociopata? Já não tenho conhecimento, foge um pouco da minha área, para classificar bem como psicopata. Para definir a psicopatia é necessário vários testes, diagnóstico da pessoa, analisar a própria pessoa. Analisando só pelo que a gente é informado através de relatos, é muito difícil fazer um diagnóstico, né? Mas, pelo que falam, realmente é bem fácil de encaixar como se fosse um psicopata. Mas serial killers é um assunto bem interessante, eu gosto de estudar bastante. Mas no Rio Grande do Sul, pelo que eu lembro, esses 2 mais famosos. E tem que ter esse aspecto da questão do período de calmaria entre os crimes, né? E não ter o motivo pecuniário. Eu atuei num caso que inicialmente começaram a classificar como um serial killer, que aconteceu em 2013, se não me engano, que apareceram numa noite 3 taxistas mortos. Na mesma noite, em questão de horas,
3 taxistas foram mortos. Um dos casos, até a gente não sabia que era taxista porque não estava com o veículo. Foi o caso que eu atuei. Estava um corpo numa calçada, com 2 tiros na cabeça. E pelas manchas de sangue, a gente conseguia definir que ele tinha sido alvejado numa posição, foi retirado dessa posição, colocado no chão e foi dado outro tiro quando ele estava no chão. Tudo pela análise das manchas de sangue. E o que me chamou a atenção possivelmente esse cara estava dentro de um carro, levou o tiro pelas costas, foi retirado de dentro do carro e foi dado outro tiro. Que esse era o modus operandi que esse cara fez nos outros 2 casos. Ele sentava atrás do táxi, dava o tiro nas costas, atrás da cabeça, retirava e levava o carro. Nesse caso, ele levou o carro também. Descobrimos depois que ele tinha feito o mesmo em Santana do Livramento e Ribeira. 2 taxistas mortos em Santana do Livramento e um morto em Ribeira. Aí já se configura um possível serial killer. Pois é, mas o motivo dele não tinha nada de sexual, não tinha o período de calmaria entre os casos. Foi questão de horas, foi questão de 2 dias, questão de horas, às vezes, entre um caso e outro. E esse poderia até ser como um spree killer ou um mass murder. O mass murder mata muitas pessoas no mesmo local, caso de atentados em escolas, por exemplo. E o spree killer ele começa uma matança desenfreada que pode durar horas ou dias. E ele tinha motivação nesse caso aí? Ele tinha motivação pecuniária. Segundo ele, ele queria o dinheiro para pagar o aluguel. Né? Então, foge a questão do serial killer. Então, acho que ele se classificaria mais como spree killer. Começa a matar, assim, não tem motivo específico. Só vai parar quando pegarem ele. Quando pegarem. Muitos desses casos eles são mortos em confronto com a polícia. O caso que a gente teve no Brasil famoso foi o caso do Lázaro... Não vou lembrar o sobrenome dele. Lázaro Barbosa, se não me engano. Lá no Centro-Oeste. Também que ele tinha sido condenado por outros crimes há anos atrás. E depois ele começou uma matança e fez uma família de refém, 4, 5 mortos, estuprou uma das mulheres, fugiu para o mato, saiu matando outras pessoas. Até ele ter sido morto num confronto com a polícia. Esse é um caso de spree killer. Eu posso dizer que o serial killer, ele tem uma assinatura quando ele comete um crime? Tá. Ou eu posso dizer que ele só tem um modus operandi? Não, depende, ele pode ter as duas coisas. Ele pode ter as duas coisas. O modus operandi é quando ele vai alcançar a vítima. O que ele vai fazer para alcançar o objetivo dele, que é matar a vítima, que é sequestrar a vítima. A assinatura é algo além. É peculiar dele, no caso. É algo que ele deixa a marca dele. Que deixa dele, que é aquilo ali que traz o prazer para ele. Às vezes é uma facada no local específico, às vezes é um tipo de morte, às vezes é uma posição que ele coloca o cadáver, às vezes é retirar uma parte do cadáver. Essa é a assinatura. É algo que vai além do que é necessário para matar a vítima, para atingir o objetivo. Então, quando a gente consegue identificar esse além, a gente consegue classificar como assinatura. Então, alguns casos, a assinatura do Jeffrey Dahmer, que teve a série Netflix famosa agora, era a questão, pode ser classificado a questão de ter desmembrado, ter consumido partes do corpo. Isso poderia ser como uma assinatura. Dele. Pode ser. Já pegou algum caso assim? De ter desmembrado e comido parte do corpo? De identificar assim que parte do corpo foi comida, mas é que daí tu não teria como identificar se foi humano ou não, né? Não. Nunca peguei nenhum caso assim. Já peguei casos de esquartejamento, tudo, mas nenhum vestígio de que alguma parte do corpo tivesse sido consumida. Estou tentando lembrar no meu arquivo mental aqui, mas acho que isso me marcaria bastante. Mas Ô, Morales, a gente vê no livro também que tu fala muito sobre suicídio. É uma coisa que tu faz um estudo mais aprofundado, né? O que te levou, assim, a tomar esse viés, assim, para... Estou me especializando na questão do suicídio. Infelizmente, não sou eu que escolho os casos que eu vou atender. Eu vou atender todos os casos que ocorrem no meu plantão. Mas eu percebi que tinha muito suicídio em Porto Alegre. Isso foi lá em 2010, 2011. E eu percebi que a gente atendia muito. Via muitos casos de suicídio. Começou a chamar atenção e eu comecei a fazer os levantamentos. E via realmente, tinha muitos casos. E a partir daí... comecei a juntar mais informações, que eu acho o suicídio, eu acho que até todos os peritos que começam a trabalhar com isso, com local de crime, deveriam analisar locais de suicídio primeiro. Ele é muito rico na questão dos vestígios psicológicos, que são vestígios físicos, mas através daquela análise daquele vestígio, ele te dá uma informação, te dá uma informação comportamental. O que seria, por exemplo? Peguei um caso esses dias de uma mulher que cometeu suicídio, não é muito comum, a maior parte dos casos suicidas são homens. E uma coisa que eu percebi na casa dela, que tinha uma escova cheia de cabelo, que ela estava perdendo muito cabelo. Então eu sempre tento fazer um perfil etimológico da pessoa ali, para saber se ela... Bom, será que essa pessoa se mataria mesmo? Que mesmo a pessoa que tem a depressão, que é um dos fatores de risco que a gente consegue identificar no local muitas vezes, ela pode ser vítima de homicídio, né?
Então, mas eu tento fazer o perfil última hora. O que tem mais? E essa escova de cabelo me falava assim, ó, tá perdendo cabelo. Esse perfil tu faz ali no local. Faz no local, através Tu não da... constrói com a vida tentar Não, do local, porque a maior parte dos suicídios ocorre dentro da própria casa, né? Então, dentro da própria casa, a gente tem muita informação da pessoa. Então, pô, ela tava perdendo cabelo, era uma coisa que estava afetando a imagem dela. Ela usava uma peruca. Então, é uma coisa que realmente dá pra ver que estava afetando o caso dela, tanto que ela estava disfarçando, tentando disfarçar, utilizando uma peruca. Uma pessoa que parecia ser vaidosa, tudo. E aquela escova de cabelo era uma pecinha no quebra-cabeça. Não dizia tudo, mas ajudava a compreender que ali tinha um quadro, assim, de saúde mental deteriorada. Então, são fatores de risco que a gente consegue identificar no local. Essa questão da depressão, questão da saúde mental deteriorada. Muitas vezes a gente chega no local completamente sujo. É uma casa boa, mas está abandonado. Que reflete muito o estado mental da pessoa, né? Então, tem muito dessa questão comportamental. O local fala. O local fala, muito, muito. Então, dentro da casa da pessoa, fala muito da pessoa. Lixo é uma coisa que eu analiso sempre nos locais. Tanto o local de suicídio como homicídio. O lixo fala muito da pessoa. Então, teve casos assim que o cara tinha matado a esposa não era uma namorada, não sabia quem era, mas ele se lavou no banheiro e fugiu. E nessa aí ele tirou a cueca e botou dentro do lixo. Deixou a cueca dele dentro do lixo. Ele esqueceu. Ele foi lá, botou outra roupa e deixou a cueca dele ali, que era um vestígio que incriminava ele, né? Ajudava a identificar ele. Então o lixo ele é muito importante no local. Assim. Eu sempre, quando eu dou aula para os peritos novos, olhem o lixo. Independente se é caso de homicídio, suicídio, pode ter uma informação importante no lixo. Caso do menino Miguel, por exemplo, tinha a corrente que elas utilizavam para amarrar o guri, estava dentro do lixo. É uma coisa louca que acontece na cabeça da pessoa, que ela acha que coloca no lixo, ela descartou. Ela se livrou daquilo ali, só que ela esqueceu de tirar o lixo. Né? Então, o lixo ali pode ajudar bastante. Existe, assim, algum comportamento organizado dessa pessoa que comete suicídio? Tipo, tu vê ali que tu consegue reconhecer um preparo para que chegue naquilo ali, ou a pessoa... Depende. Tem casos da pessoa que faz aquele ritual de desapego, organiza as coisas... Às vezes deixa um bilhete de suicídio. Isso até me surpreendeu quando eu comecei a estudar, que eu achei que todo mundo deixava. Eu vi que tu fala que isso aí tem uma relação direta com com o próprio desenvolvimento intelectual, né? Isso, o nível intelectual, nível intelectual, nível de escolaridade, nível social, nível econômico, tudo influencia na presença do bilhete ou não. A maior parte das pessoas... Naquela preparação anterior ali, né? Naquela preparação. A maior parte não deixa. Em torno de 30% daí varia entre homens e mulheres, é que vai deixar o bilhete. Com a questão da internet, questão das redes sociais, muitas vezes as pessoas estão fazendo esse desabafo final pelas redes sociais, pela internet, não deixa aquele bilhete escrito. Sim. Já era pouco antes, está diminuindo cada vez mais. Então, isso tudo ajuda na compreensão do suicídio. Para nós, da perícia criminal, pessoal da polícia, questão de investigação, interessa saber se foi suicídio ou não. Sim. Eu ainda vou um pouco além, que às vezes eu tento descobrir por que essa pessoa cometeu suicídio, o que levou a ela. E, às vezes vou pesquisar em redes sociais, às vezes tem alguma informação, uma pessoa fala alguma coisa, tem pesquiso também na internet, às vezes tem alguma coisa, faço uma investigação social, assim, para tentar compreender, né, por que realmente... Isso me ajuda a dizer, não, realmente foi suicídio, ela tinha todos os motivos para cometer suicídio, mas às vezes a pessoa tem motivo para cometer suicídio e ainda é vítima de homicídio. E a maioria dos casos o método seria, no caso, enforcamento. Disparado. Entre homens e mulheres, mais 60% dos casos. E quando tipo assim, tem casos de degola, que a pessoa... Degola não, mas esgoja sim. É que degola é atrás. Isso. Esgoja, já peguei alguns casos de esgoja suicida. É bem incomum. Não é muito comum. A grande maioria mas ele confunde ou não? Enforcamento disparado. Ele confunde? Tem alguns vestígios que são importantes, eu sempre analiso bem, que podem ser fundamentais na hora de diferenciar uma esgoja homicida de uma esgoja suicida. E isso vai influenciar muito na questão da preservação do local. Então, tu já pegou o local foi alterado, pode prejudicar. Tu já pegou locais assim que tu olhou o corpo e viu assim, ó, o cara tentou cortar os pulsos, o cara tentou fazer outra coisa e no fim ele fez a esgorja. Ou... Isso é o chamado suicídio complexo. O suicídio complexo ele envolve 2 métodos. Ele pode ser planejado ou não planejado. Então, o caso do Robbie Williams, que é bem um caso que tu citaste. Ele começou o suicídio cortando os punhos, viu que não ia conseguir morrer, acabou cometendo suicídio por enforcamento. Esse é um suicídio complexo não planejado, onde o primeiro método se torna muito doloroso ou ineficaz, e a pessoa parte para um segundo método. E o suicídio complexo planejado é aquele que a pessoa utiliza 2 métodos ao mesmo tempo. Nunca peguei o caso, mas já revisei laudos de pessoas que pegaram o caso. A pessoa colocou a forca no pescoço e se deu um tiro na cabeça. Apesar de... Pode até ter sobrevivido ao tiro na cabeça, mas morreria pelo enforcamento. Né? Então, é bem incomum também, não é
muito frequente esse tipo de suicídio complexo planejado. A maior parte dos casos de suicídio complexo que a gente pega é esse não planejado. A pessoa começa por um método e não consegue por aquele método, acaba escolhendo outro. Tu fala de um caso no livro, de um local que tu fez, que foi um suicídio, só que a arma desse suicídio não estava no carro. Isso é importante. Esse caso Isso é foi muito bem interessante, porque eu até fiquei... Eu li, cara, como é que... E tu tinha convicção de que aquilo ali era um suicídio pelo próprio... no local, botei o olho, me veio assim, naquele no fundo, assim, isso aqui parece um suicídio, mas vamos ver primeiro, vamos ver os suicídios. Recentemente eu peguei um em Canoas agora que foi bem parecido. Bem parecido também, era um suicídio na rua, que a arma não estava no local. Então, esse caso aqui, tudo apontava para um tiro que ele levou na cabeça, que entrou pelo lado esquerdo da região temporal aqui, saiu do lado direito, bateu, ele estava dentro de um carro. Ele estava no banco do carona? No banco do motorista. O projétil bateu no vidro da porta do carona e ficou em cima do banco do carona. Então, tudo aí me dizia que ele estava sozinho. Né? As manchas de sangue também me diziam que ele estava sozinho. Manchas de sangue na mão, tudo me apontava que ele mesmo tinha feito o disparo, porque tem a questão dos backspatter, que são manchas de sangue que saem no momento que entra o projétil na cabeça, saem manchas que podem se aderir na mão ou na arma do atirador. Se for na mão, possivelmente ele mesmo fez o disparo. O problema é que não é em todos os casos de tiro na cabeça que essas manchas vão chegar na mão do atirador. Tem estudo que aponta que é 32% dos casos, só porque muitas vezes os gases do tiro acabam impedindo que essas manchas de sangue que saem do orifício vão chegar na arma e na mão. Então, quando tem essas manchas de backspatter, quase 100% que foi um suicídio. Quando elas não têm, ainda pode ter sido um suicídio. Ele tinha essas manchas. Claro que é muito diferente tu vê o pessoal analisando mancha de sangue nos filmes, que as manchas estão bem separadas. Aqui tem a mancha de Ford Spatter, aqui tem a mancha de cast-off, aqui tem a mancha de sangue impactado. Na vida real é mancha tudo misturado, é uma por cima da outra. Então tinha as manchas de backspatter, tinha a mancha do gotejamento, porque ele caiu com a cabeça aqui em cima do próprio ombro, então pingou o sangue, então tinha que analisar bem para conseguir diferenciar cada tipo de mancha. Ele usava uma camiseta que fazia referência ao irmão dele. Então isso é uma das coisas que a gente vê nos livros, que o suicida muitas vezes ele escolhe a roupa, é um ritual que ele faz, uma roupa específica para cometer o suicídio. Uma mulher escolhe o vestido de noivo, então pode acontecer esse caso. Ele tinha uma tatuagem que fazia referência ao irmão dele, e o irmão dele tinha morrido há 1 ano atrás. Então tudo isso me falava muito do perfil vitimológico dele. E o maior problema era que a arma não estava no local. Mas eu falei para ele, olha, legado, essa arma caiu na rua, ele deu o tiro, ele estava com a janela aberta, caiu na rua e alguém roubou. Mas roubado, cadáver? Cara, roubam dos vivos, não vão roubar do morto. Por que tu acha que tem cadeado no cemitério? Porque rouba. Alguém rouba, né? Alguém rouba. É a explicação que eu tenho, porque tudo me aponta que foi questão de suicídio. O tiro foi um tiro encostado, então possivelmente se fosse alguém do lado de fora, no caso, mão esquerda, ele era canhoto, falei com a família, ele era canhoto. Então, não tinha dúvida nenhuma, porque deu para ver que o cano estava encostado com força aqui na região temporal, porque ficou um sinal de Verkangarten, que a gente chama na medicina legal. Ele caiu para dentro do carro? Ele estava caído com a cabeça assim pro lado. Assim. Atirou ele ficou assim mesmo. Mesmo que o tiro tenha sido dado aqui, não necessariamente a cabeça vai pro lado. Mas é a arma do crime. Aí ela caiu mesmo. Foi pra rua. Tudo apontava que sim. Alguém passou e levou. E aí, pela perícia depois vocês conseguiram... Tudo comprovar. Que o tiro foi da esquerda para a direita, que isso eu não coloquei no laudo, mas como ele estava pressionando com força, possivelmente ele mesmo deu o tiro, porque deu para ver que o tiro foi bem horizontal. Se fosse uma pessoa fora do carro pressionando com força, a pessoa vai ceder a cabeça, não vai forçar a cabeça. Então o tiro seria para baixo. Nesse caso, o tiro dele foi bem horizontal, que ele mesmo estava forçando a arma contra a cabeça. Então, consegui concluir ali que tudo apontava para a questão do suicídio. A única coisa que não era compatível com o suicídio era a falta da arma, mas era explicável. Teve um caso agora em Canoas que foi exatamente isso. O rapaz foi encontrado num terreno baldio, tudo apontava para era um tiro só que entrou na região direita aqui e saiu na esquerda. A mancha de sangue na parede de trás dava para ver direitinho a posição dele, uma posição meio deitado, assim, encostado na parede, e não tinha arma. E eu falei para ele, olha, é compatível com o suicídio, só está faltando a arma e o celular dele. Daí foram ver câmeras depois do local, parece um cara chegando lá, vai lá, pega a arma e o celular, e depois liga para a polícia dizendo que tinha achado o cadáver, mas já tinha roubado a arma e o celular. Roubam de cadáver, roubam. Eu não me surpreendo mais, é isso que eu falo. Eu vou perder a capacidade de me surpreender, porque é tanta coisa que a gente vê, assim, de pessoas, não é nem maldade, é indiferença. Nesses, aí, né? São 16 anos. 16 anos. 16 anos. Qual o caso mais
bizarro que tu já viu? Esse da cabeça, da pessoa que perdeu a cabeça numa precipitação. O caso esse desse familicídio, que eu peguei de suicídio, foi... Esse caso de necrofilia também foi bem diferente, né? Bizarro, né? Teve um caso que aconteceu em 2013, 12 de outubro de 2013, também é um caso que me marcou muito, que era o Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, comemoração das crianças. Um pai matou o filho de 5 anos à paulada. Então, foi um caso que eu atuei que me chamou muito a atenção, que eu sempre falo, assim, para o pessoal trabalhar na nossa área, né? Seja polícia civil, brigada militar, perícia, tem que ter vocação. Eu vejo as pessoas, quando eu vou dar aula, em curso, essas coisas, eu pergunto, por que vocês querem trabalhar com isso? Por quê? É pelo distintivo? É pelo porte de arma? É pelo salário? Se for alguma dessas aí, vocês estão fazendo o concurso pelos motivos errados. Para trabalhar com perícia, com polícia, com segurança pública, tu tem que ter vocação. Tu vai trabalhar com isso sabendo que tu vai prestar um serviço à sociedade. Tu não vai pensar no salário, porque isso não vai te sustentar depois. Não vai te sustentar quando tiver que fazer o exame numa criança que foi estuprada pelo pai, que foi violentada pela mãe, foi agredida pelos familiares. Não vai te sustentar. Só o salário, eu pelo menos não me sustentaria. Não conseguiria lidar com isso só sabendo que eu vou receber um pagamento no final do mês. Eu sei que eu estou fazendo aquilo ali para ajudar alguém. Pelo menos e é nisso muito que eu me disso agarro. vai daquela gratificação que tu tem de conseguir elucidar, de tu conseguir comprovar naquela cena de crime que aquele cara teve ali. Exatamente. Né? É o que dá mais prazer, né? É tu ter a resposta para a sociedade, né? Eu sei porque que por aquela pessoa ali que está morta, eu não posso trazer ela à vida. Não posso fazer nada por ela. A única coisa que eu posso fazer é fazer meu trabalho da melhor forma possível para tentar descobrir o que aconteceu e responsabilizar o culpado. É nisso que eu me agarro. Tu falou em porte de arma, até só pra gente mudar um pouquinho a toada aqui para ir para uma vibe mais tranquila. Mudar um pouco. Tu fala no livro isso aí também de uma abordagem que vocês fizeram, quando acho que era um táxi que estava na frente, né? Esse cara estava em zigue-zague. Esse foi um colega que contou. Conte um pouquinho sobre... Eu estava de plantão no dia, mas eu não acompanhei. Os colegas... Foi bem nessa época, porque foi nesse que os taxistas estavam sendo mortos nessa mesma noite. E os colegas estavam voltando de um local e viram um táxi num movimento bem suspeito, assim, meio devagar, numa zona meio perigosa. E a gente não tem, a princípio, o porte de arma é meio discutido, nossa. A gente não ganha arma da instituição. Quem quer arma, compra, né? Mas o nosso porte de arma é definido por uma lei estadual que diz que é inconstitucional, porque isso deveria ser regido por uma lei federal. Então, algumas pessoas têm arma, outras não têm, a maioria não tem. E um dos colegas que estava na viatura ali tinha um revólver. E eles estavam na viatura e viram o táxi, suspeitaram, estava o motorista, o papiloscopista e o fotógrafo. Suspeitaram do táxi, pô, tem alguma coisa errada. Vamos ter que abordar, né? A gente é representante da segurança pública, né? Embora seja discutível isso, embora a gente não esteja no 144 da Constituição Federal, e é uma luta que a gente está tentando ser incluído, né? A gente, aos olhos da população, a gente é segurança pública. Vamos ter que... Né? E vamos prevenir também, salvar a vida de alguém, talvez. Daí abordaram, deram sinal pro táxi, o táxi encostou. E tá, e quem é que vai lá abordar? Tu, né, que tem arma. O cara, tá, aí foi lá. Chegou perto do táxi, os colegas viram, ele parou assim, antes de chegar na janela do táxi, e voltou correndo. E baixaram a janela. Cara, esqueci minha arma. Daí os caras, tá, vamos dar um jeito, né? Daí o fotógrafo pegou. olha as coisas que o cara faz. Pegou o tripé da máquina de fotografia e foi para um canto meio escuro, como se estivesse segurando um fuzil. E o outro colega foi abordar com a mão na cintura, como se estivesse segurando uma arma. Olha a merda que podia ter dado, né? Mas deu certo a abordagem? Deu. Daí falaram pro taxista, não, que o taxista estava procurando o endereço, por isso que ele estava devagar naquela zona ali, porque ele estava meio perdido. Então, não tinha ninguém com ele ali, estava preocupado que alguém estivesse rendendo o motorista. Não deu uma merda que porque não tinha nada acontecido, mas o pessoal contou essa história e a gente começou a se aviar, né? Vocês atendem assalto a banco, essas questões assim... Algum fato relacionado a isso? Qualquer crime assim... que deixa vestígio, a gente deveria atuar, né? Tá. Então, todos os casos de crime de atendimento externo é de responsabilidade da perícia. Caso de assalto a banco, hoje em dia tem ido o pessoal da seção de engenharias, da seção de engenharia, que eles fazem o exame lá em casos de explosão, de máquina, de dinheiro, tudo. Então, mas já atendi alguns locais, mas realmente nunca peguei nenhum caso muito expressivo
assalto a banco. Teve alguma perícia assim meio doida que tu fez? Não de corpo, né? Mas assim, sei lá, Meio doidas, prateleira, dependendo da pessoa, todas podem mercado, ser, né? Quem abriu o pacote de pipoca do mercado, uma coisa assim. Não, sim, já fui em local assim que era disparo de arma de pressão, cara. É uma coisa... Tá, mas a pessoa tava morta? Não. A vítima acho que era um passarinho, porque não tinha ninguém. A gente foi lá, do disparo de arma de fogo. Chegamos lá, os caras... Não foi arma de fogo. Era um cara que tá com... uns guri aqui na rua. Um cara que tá nesse prédio aí com uma arma de pressão, tá atirando nas pessoas. E não tinha. O guri levou um tiro no braço, sangrou um pouco, mas nenhum atentado contra a vida, assim. Cara, não tem muito o que fazer aqui. O cara nem tava em casa, a gente não podia entrar na casa do cara. O fato tinha acontecido há algumas horas já. Tinha o sangue da vítima, que também não me interessa, o sangue da vítima. Realmente não... E a arma de pressão ali é toda uma física totalmente diferente de uma arma de fogo, né? Questão de trajetória, Então não tinha muito o que fazer naquele caso. Não tinha o próprio projétil, também tinha se perdido. E objeto para gerar morte, assim, homicídio, né? A arma, sei lá, pedaço de pau. Na hora da raiva, qualquer coisa. Tu já viu alguma coisa assim, tipo espeto? O cara matou um cara com um guarda-chuva no centro de Porto Alegre uma vez. Não fui eu que peguei, mas eu me lembro que eu tava no plantão no dia. Ele pegou esses guarda-chuva grandão, que tem uma ponta metálica, enfiou no olho do cara. Não sei se o cara chegou a ficar com o guarda-chuva cravado no olho, assim, deitado. Acho que não, acho que chegou a tirar. Mas eu me lembro direitinho na época que eu tava, que deu o chamado, assim, matou o outro com guarda-chuva. A gente, como, cara? Como é que o cara conseguiu? E é possível? É possível. Olha, na hora da raiva, qualquer coisa eu vi uma arma. Eu já vi com um espeto. Espeto eu já vi. Uma vez um colega veio, o pessoal tava analisando. A gente troca muitas informações quando a gente tem dúvida de algum caso. E o colega veio com uma lesão, o cara tinha uma lesão aqui, nessa área aqui, que era em formato de um V meio aberto, assim. E ninguém sabia o que tinha causado aquilo, né? Daí eu olhei, assim, Tava rolando um churrasco lá na casa, lá no momento que deu o crime. Os caras, tava, como é que tu sabe? Isso que é um espeto. Sabe o espeto que é meio abertinho, assim, o cara enfiou, é de espetar coraçãozinho. De coraçãozinho, exatamente. Espetou outro lugar só. Espetou, não tem problema. Você não espetou no coração, espetou no olho, perto do olho, assim. Então, cara, se pensar assim, a gente lida com muitas coisas que para a maior parte das pessoas é bizarro. É grotesco, né? Eu acho que o que mais chama a atenção das pessoas, eu acho que é necrotério ali, que nem a gente comentou no começo, é uma coisa... Mas assim, eu vou dizer que como eu passei pelos dois, né, a questão do local do crime onde está o cadáver e o necrotério são cargas emocionais diferentes, tá? No necrotério tu não te envolve tanto, é quase que uma linha de produção, chega o cadáver, faz a necropsia, às vezes tu nem sabe direito o histórico que aconteceu, tem um histórico meio incompleto, e no local, cara, principalmente quando se trata dentro da casa da pessoa, tu te envolve mais, assim. O pessoal da Polícia Civil se envolve muito mais ainda, que tem que ter o contato com os familiares, de coletar depoimento. A gente se atém mais aos objetos, né? Mas ainda assim a gente entra, assim, numa situação de envolvimento, de viver aquilo, de estar na rua, de estar na casa onde aconteceu um crime, uma pessoa perdeu a vida naquele local. Então, é uma carga emocional diferenciada, assim. Claro, o pessoal pensa no DML, lá no IML, em outros estados, né? Pensa em cadáver, né? Sendo que a maior parte dos exames que se fazem no IML são outros. Necropsia é 5% dos exames que eles têm lá, é muito pouco, né? Porque tem muito exame de lesão corporal, tem exames laboratoriais, tem exame de agressão sexual. Então, o pessoal pensa muito no cadáver porque chama mais atenção. Mas... Tu falaste, o necrotério chama atenção pelo corpo, né? E quando o corpo tá lá, se não tem identificação, ele é enterrado como indigente. Quanto tempo fica? Cara, eu não sei dizer quanto tempo ficaria. A gente faz toda a questão de identificação, às vezes, dependendo do estado do cadáver, não é possível identificar ele. Mas sei que tem alguns corpos que estão aguardando lá ser reivindicado. Para ter o procedimento de enterrar como indigente, tem todo... uma função, eu realmente, como não trabalhei com isso diretamente, eu não saberia dizer, não sei nem dizer nem quantos tem, mas sempre tem algum corpo lá aguardando. Mas acho que não passa de muito tempo também, porque a gente precisa de espaço, né? Mas tem muitos casos ainda de pessoas que não são reivindicadas, assim, ou não são identificadas. Questão de putrefação, questão de carbonização, isso aí dificulta muito a identificação, né? E aí, Christian? Eu acho que era isso, né? Eu acho que esgotamos o nosso... Todas as dúvidas? Não, todas as dúvidas. Todas não, né? Mas o que está pertinente agora, né?
por enquanto. Que bom. Não, mas eu acho que se foi deixar bem... assim, começar a lembrar dos casos... Não, a gente fica vai aqui o conversar. resto. Vamos só reforçar Tem muita coisa. Os dois livros os dois aqui, né? livros. É que pra nós, né, Vestígios. às vezes são casos... Por isso que eu tive a ideia de escrever o livro. Né? Pra mim, às vezes é um caso comum de um homicídio, de um suicídio. Não me chama muita atenção, mas para as pessoas que não lidam com isso... E a dinâmica da simples história com caso. consciência, até pra quem lida com isso aí, que a gente lida com isso aí, é muito legal, muito Só interessante. explica pra nós, primeira edição e depois a Vestígios volume 1. Eu escrevi ele ano passado, tinha escrito com outro título, que era o Visual Reperto, foi uma produção totalmente independente. Daí, esse ano, eu consegui uma editora, que é a Besouro Box, que convenci eles a relançarem esse livro como Vestígios 1, daí foi ideia toda do Marco Sena, lá, o responsável pela editora. E eles, mas com a condição que eu escrevesse um segundo livro, que eles tinham interesse em lançar um livro inédito. Né? Daí eu escrevi o segundo livro e lançaram os dois na Feira do Livro esse ano, lá teve sessão de autógrafo, já passou. E todos eles são casos reais que eu vivi na perícia. Não, alguns eu não vivi, mas sei que aconteceu. Então, no primeiro caso desse livro, Vestígios 2, tem o caso do taxista, esse das mortes dos taxistas, esse. E algumas das histórias que eu contei hoje aqui estão nos livros também. Então, primeiro putrefato, jogando bola com cheiro de cadáver, tá no livro também. Então, eu diria que ele é como a vida. Ele não pede licença para ser cômico, para ser trágico, para ser emotivo. Ele acontece tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, que nem acontece na nossa vida. Né? Às vezes a gente parece estar vivendo um filme de terror, às vezes a gente parece estar vivendo um filme de comédia. Então tem situações cômicas, assim, a vez que eu caí em cima de um cadáver, fazendo um exame no local, ver como é que o cara tinha feito o nó do enforcamento, eu subi numa cadeira, a cadeira virou e eu caí em cima do cadáver. Coisa que a gente não controla, né? Ou como o local aqui feito em Tavares, né? Que eu tava olhando aqui, tava abrindo aqui pra... Sim, local lá que 30 anos não ia perícia. Pois o policial falou, né, que fazia... Dia do meu plantão. O policial militar comentou, né? Pô, nunca vi a perícia, Nunca vi aqui. perícia aqui. 30 anos. É perícia? Esse branco aí é perícia. Então eu fiquei muito feliz de ter conseguido escrever o livro, que é uma coisa que eu sempre fui consumidor de livro, literatura policial principalmente, e fiquei feliz de ter conseguido escrever, e muito feliz ainda das pessoas estarem gostando, estarem realmente interessadas em saber o que eu tenho para falar. Né? Fico muito feliz de compartilhar isso, que é um assunto que eu gosto tanto, que é a perícia criminal. Poder colocar isso e mostrar um pouco da nossa realidade, né? Que as pessoas são muito influenciadas, às vezes, por ideias equivocadas. Televisivas, né? Televisivas. Séries americanas. Que... E aqui onde é que tá? Acho que é no primeiro aqui, tem a história muito interessante aqui. Não ficou nesse aqui. Mas uma história que me contaram uma vez, que é tragicômica, né? Que o colega foi atender um local num prédio de alta classe. Assim, tu colocou aqui. Coloquei, né? No primeiro, né? Alta classe, assim. E aquela questão de não tinha muitas informações do que havia acontecido, ela foi entrando e viu que no saguão do prédio, pessoas chorando, e o corpo em cima do sofá. E os policiais estavam na porta de fora coletando depoimentos. Né? E ela viu o corpo, começou a analisar o corpo, e viu que a pessoa estava com uma camisa branca, e tinha umas manchas na camisa branca. E ela pegou uma hidrográfica lá, e começou a assinalar essas manchas, e chegou o policial lá, doutora, o que a senhora está fazendo? Ela, não, estou assinalando essas manchas aqui porque eu não vejo nenhuma lesão no cadáver, pode ter sido um caso de envenenamento, então essas manchas aqui pode ser a substância que foi utilizada para o envenenamento. Ele, doutora, o cadáver está lá no posto do elevador. Esse aqui é um familiar da vítima que desmaiou. E ela disse assim, que não sabia onde se enfiar, assim. A pessoa ia pedir demissão, não volto mais aqui. Tem outro caso também que tu conta aqui, que é um local de crime, lógico, que entra numa sala e o perito pede para que saia todos, se tu quiser contar e ficar... O perito era meio... Deve ser esse perito aí que te xingou no local, que ele era meio... intenso nas solicitações dele. Diz que ele chegava no local e... Quem não é polícia, quem não é perícia, sai fora! Todo mundo pra fora! E era um local dentro de uma casa e o pessoal começou a sair, até a polícia saiu, meio assustado, esse louco gritando aí. E um diabo de um cara sentado na cadeira e não saía. Ele, Macrão, não tá me ouvindo? Sai daí! E o cara nada. Ele chegou lá e deu um tapão nas costas. Meu, vai sair! E o cara caiu. Era o cadáver, tinha morrido sentado. Disse que estava até o irmão da vítima ali, olhou assim, horrorizado, mas depois começou a rir também, disse que era tão bizarra a situação. O cara tava louco, né? Como não rir, né, cara? Então, tem essas situações, assim, que não deixam de ser engraçadas, né? É trágico, a pessoa perdeu uma vida, alguém perdeu um familiar, né? Mas
Bom, tá nos livros aí, quem quiser conhecer mais essas Tá histórias. aqui essas histórias, com mais detalhes. então- Mas eu aviso, tem histórias pesadas também, por isso que no final desse primeiro aqui, quando eu for falar dos suicidas, eu sempre faço um alerta. Olha, se você chegou até aqui, conseguiu ler todas as descrições de putrefato, alerta que agora pode ser que fique um pouco pesado emocionalmente, que eu vou falar caso de suicídio. Teve o próprio editor aqui, quando ele foi ler o primeiro livro, ele disse que tinha várias vezes, ele disse que tinha que parar de ler, porque estava muito bem descrita a situação de putrefatos e cheiros, assim, cheiro. diz que foi bem interessante essa parte, assim, que realmente várias pessoas deram depoimento sobre o livro, diz que parecia se sentir mesmo num local de crime, assim, pela descrição. Antes da gente terminar, já que a gente falou de suicídio, eu acho que pela parte da imprensa é importante a gente dizer que tem um serviço, né? Muito importante. O Centro de Valorização CVV. da Vida, CVV, 181, né? Atendimento gratuito, um chat para que as pessoas que estejam Qual é o enfrentando número? algum problema, 188. 188. Possam fazer esse contato. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, já que a gente falou de suicídio, né? Tem muitos casos de suicídio que poderiam ser evitados com uma simples conversa, às vezes. Eu pego muitos casos de suicídio impulsivo, que eu digo assim, que é uma classificação que eu estou determinando, que tem um suicídio premeditado, que a pessoa planejou, e tem aquele suicídio impulsivo, que é naquele momento que a pessoa está num... Momento de fraqueza? De fraqueza. Está num domingo, brigou com a namorada, foi mal, tá mal no emprego, tá com dificuldades econômicas, ele vai lá e toma uma cerveja, que daí diminui o autocontrole um pouco, e a pessoa... Aumenta a coragem também. Aumenta a coragem também, e a pessoa decide fazer alguma coisa, às vezes, ruim, né? Então, às vezes, um ombro ali, uma pessoa que pudesse falar, não, pensa bem, poderia ser evitado, né? Tem esses casos de suicídio impulsivo que a gente vê que se tivesse alguém ali, são pessoas às vezes sozinhas, né? Então acho que o CVV pode fazer esse serviço, né? A pessoa está naquele momento, se ela tiver uma palavra de conforto, que ela vai passar. Então tem casos de suicídio que são totalmente impulsivos, que pudessem evitados naquela hora, não aconteceriam de E novo. outro detalhe importante que tu fala no livro aqui, só para não dar mais spoiler também, né? Que é a própria escrita ali, né? Que é quando a pessoa usa determinados termos, determinados pronomes, né? Tem estudos fica que falam... nítido ali, que consegue enxergar aqui. Estudos que analisaram livros da Sylvia Plath, músicas do Kurt Cobain, que conseguiram identificar através das palavras quando a pessoa sofria de depressão. E isso é uma coisa que, quando tem os bilhetes escritos no local, a gente analisa também para ver realmente como a pessoa estava sofrendo, né? Que é um vestígio também do local que fortalece a hipótese do suicídio. Então, o bilhete escrito, ele é muito importante no local, embora nem sempre esteja presente. E é bom te falar também disso, né? Porque, como tu mesmo trouxe, a grande maioria são homens, né, que cometem suicídio, né? E na grande maioria, acredito eu que seja por motivos financeiros, motivo de relacionamento amoroso. Nem sempre né? a gente consegue identificar os motivos, mas muitas vezes é a questão amorosa, questão de ter sido abandonado ou abandonou, e realmente a situação econômica também é um fator bem importante que a gente consegue, às vezes, identificar no local mesmo. Então, é isso. Anderson, te agradeço, né, a presença. O Christian também agradece. Não só eu, né, Christian? Não, eu também agradeço. Falei, eu agradeço. Mas aí eu peço que tu faça um agradecimento aí, ó, a quem vai nos assistir, e também deixa as tuas redes sociais à disposição aí, que eu vi que tá bombando, viu? Tá, o pessoal tá interessado. Não, eu que tenho a agradecer ao convite, né? Participar de um programa assim, para falar sobre um assunto que eu gosto muito, ainda fazer uma divulgação, só tenho a agradecer. Fico muito grato pelo convite, espero que todo mundo aproveite também, tenha solucionado algumas dúvidas, tenha esclarecido algumas questões da realidade da perícia. Essa é a minha intenção, tentar mostrar não só a realidade, mas valorizar um pouco o trabalho da perícia, que às vezes a gente fica muito relegado a um segundo plano. E eu tenho, minhas redes sociais é o Instagram, que é o que tem mais seguidores ali, e eu tenho mais contato, o pessoal conversa bastante comigo, eu tiro bastante dúvida ali, às vezes até questão de provas, questão de concurso, eu dou um auxílio, teve até concurso agora recentemente em Santa Catarina. Perito Morales no Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, Perito Morales no YouTube, que às vezes falo sobre serial killer, falo sobre perícia criminal, ponho algumas questões de provas resolvidas, comentadas de medicina legal para ajudar também. E no Facebook também tem Anderson Morales no Facebook, vocês podem me achar lá, tem uma página sobre Tu tá perícia escrevendo criminal. outro livro também, né? Estou escrevendo um livro de perícia de local do suicídio, um livro técnico, e estou pensando agora, porque o editor aqui já quer um terceiro livro. Calma, eu escrevi 2 livros em 1 ano, né? Mas eu estou pensando em me aventurar na parte de ficção, fazer algum romance policial, alguma coisa que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então,
estamos pensando ainda. Primeiro eu tenho que passar um pouco o tempo desses 2 livros aqui, fazer a divulgação deles, e depois eu vou começar a planejar para o ano que vem um livro de ficção. Então tá, este foi o perito Anderson Morales, né? Mais um baita caso, né? E nós agradecemos mais uma vez, né? Prestes aí para a 3ª temporada do Baita Caso. E lembrar as pessoas de nos seguirem também nas redes sociais, no YouTube Baita Caso, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha nas redes o vídeo. No Instagram também, @BaitaCaso, e a gente pede que vocês mandem perguntas, sugestões dos próximos convidados. Os 2 livros aqui pra gente sortear, né? Só pra deixar claro. E vamos sortear. Eu queria ficar com um, mas o Christian agora disse que vai sortear, nós vamos sortear. Não tenho que... Não consigo voltar atrás. Nós vamos sortear os 2 livros. Não foi combinado isso. Não agora. Foi determinado agora. Não, é interessante sortear porque a gente acompanha nós sempre sorteamos. O pessoal tá brigando pelos livros, né? Que bom, né? Não, mas na banca lá disseram que foi o mais vendido da banca deles. Mas os livros vão ser sorteados. Bastante. Nós sorteamos o do caso Marielle e a ganhadora era de São Paulo. E foi o livro para São Paulo. Vamos mandar isso para fora. Vamos participar também. Vamos sortear os 2 para a mesma pessoa, 2 ganhadores. Daí a gente tem que definir. Não, então, isso a gente vai botar no nosso Instagram lá. Então tá, acompanhem lá o sorteio, nos sigam nas redes. Mais uma vez agradecemos ao perito Morales. E este foi mais um Baita Caso, casos, crimes e histórias que marcaram o Rio Grande do Sul. Valeu. Até mais.